Oi, gente! Fala, galera! Eu sou a Laís Reis. E eu sou a Márcia Chico. E nós estamos aqui para mais um podcast para vocês. Nosso Calcinha Terapia, né, Lá? Isso aí, Márcia. E hoje a gente tem uma convidada, tô adorando. Maravilhosa, Letícia Ruda. A nossa querida! Obstetriz maravilhosa. Que faz parte da nossa equipe. Bem-vinda. Obrigada. Delícia ter você aqui, sabe? A gente sempre acreditou que a gente ia ter, porque assim, pelo menos amiga a gente tem que ter pra vir, entendeu? Sim. Então, a gente sempre acreditou que ia vir que convidado. E aí nada melhor que as amigas. Sim, as amigas têm que dar força, né? Assim que começa. Porque a gente vem, aí a gente começa a beber, conversa, dá risada. Come um pouquinho, né? a gente interage um pouquinho, né? Passa um batom. Aliás, gente, depois a gente vai contar uma coisinha. A Laís pregou uma com a Letícia hoje, né? Não, em minha defesa, gente, olha os lindos olhos dessa mulher. Gente, eu maquiada, ainda levo uma surra dessa mulher de cara limpa, gente, não tá dando. Eu tô sem botox, não dá. O meu também tá vencido, ó. Ela ofusca a gente, né? A gente... É. Conta pro pessoal, vai lá, isso. O que vamos aconteceu contar a hoje? história. Conta a Gente, história, olha, vai lá. É que eu, na minha inocência, em minha defesa, gente, eu juro que foi de coração bom. Eu jurava que já tinha encontrado com a Letícia depois que nós fizemos o primeiro podcast que nós gravamos com ela foi só áudio. Sim. E eu jurava que eu já tinha falado pra ela que já tava rolando os vídeos, porque a gente tem postado fotos e tudo mais. E daí eu conversando com ela essa semana, vamos gravar? Vamos! Então bora, não sei o que, todo mundo animado. Chega a Letícia aqui, olha, eu e a Márcia maquiadas, as coisas meio esquisitas. E eu assim, cheguei em casa, tomei um banho, lavei o cabelo, falei, eu vou de cabelo molhado mesmo, botei uma camiseta, falei, só vou gravar, ninguém vai ver, ninguém vai me ver. Ninguém vai me ver. Não, você chegou estranhou, né? Que, pô, tá passando batom uma hora dessa. Eu falei, nossa, tá bom, né? Então eu peguei e passei um corretivo, assim, falei, vamos passar um corretivo na olheira. E tudo bem, segui. Aí fui comer com elas, e elas lá, maquiadas. Eu falei, gente, né, não sei, ninguém me falou nada, acho que elas vão fazer alguma coisa depois. Daí a Márcia, vamos tirar umas fotos antes. Ai, não é pras fotos que vocês estão maquiadas. Não, Aí, é pro vídeo. Aí alguém se ligou, falou, não, é pro vídeo. A gente não te avisou. Não, aí a Laís falou assim, gente, mas eu te avisei. Eu falei, não, você não me avisou. Mas eu te avisei. Eu falei, não, senão eu teria vindo arrumadinha, né? Pois é, mas aí, assim, Gente, mas olha só, essa mulher tá falando que ela tá na bagaceira. Olha pra essa mulher, Gente, eu pelo estou amor com a de camiseta Deus. da minha filha adolescente. Rapidinho. Ela tem 15 anos, eu catei a camiseta dela, entendeu? É. A maquiagem é da Laís, então eu tô toda patrocinada hoje. Só o batom que é meu. Mas rapidinho, ela já deu um jeito, deu um tapa e já ficou ótima, né? E é bem isso. Lê, fala pra gente, se apresenta, né? Fala o que você faz, como é que você começou. Vamos lá, pode ficar à vontade aqui. Gente, vamos lá. Bom, vocês podem me interromper e perguntar, porque talvez eu perca o fio da meada, Vai, né? bora lá. Aqui Vou contar um pouquinho papo da descontraído. história. Quando a gente gravou da primeira vez, que era só áudio, quando não tinha Não vídeo, tinha vídeo naquela vez, não naquela tinha. E época. você veio entendeu? maquiada naquele dia? Eu vim mais arrumadinha naquele dia. Eu lembro que eu vim arrumadinha naquele dia. Ela veio toda contida, gente, naquele dia. Vim toda arrumada, não Precisava vim? ter filmado naquele tá dia. vendo? Quem E te hoje viu, eu quem te falei, vê. Produzida, já achando que era uma sei. produção enorme, né? E chegou. Aí errei os 2 dias. Enfim, eu contei um pouquinho da minha história quando eu fui me apresentar. Sim. Aí eu falei como que eu comecei, como que eu caí nessa vida aí do parto, da assistência. Vou retomar porque agora é em vídeo e veremos como isso vai fluir. Bom, eu tenho uma filha de 15 anos, essa que me patrocinou com a camiseta hoje. E foi na gravidez dela que eu comecei a pesquisar sobre parto e assistência, e todo mundo que eu conhecia à minha volta tinha tido cesárea. E era tudo cesárea, na maior parte das vezes agendadas, ou porque as mulheres não tinham dilatação, ou porque elas tinham alguma outra questão, e era cesárea. E aí eu ficava com isso, né? Eu falava, nossa, todo mundo nasce de cesárea. O que será que é um parto normal, né? Tinha uma curiosidade, mas era uma curiosidade, gente, passageira. Tudo bem, vai ser uma cesárea. E aí eu continuei com essa pesquisa e eu acabei caindo numa lista de discussão. Na época, gente, vamos lá, há 16 anos atrás, não tinha
WhatsApp, não tinha essa facilidade que a gente tem hoje, né? Ah, vamos ver aqui o que tem. E eu morava no interior do interior, numa cidade bem pequenininha, que é Cerquilho. E aí eu caí numa lista de discussão do Yahoo, que chamava Materna SP, e a Parto Nosso. Tive o prazer, o privilégio na vida aí, enfim, de conhecer muitos profissionais e muitas mulheres engajadas, e um movimento de mulheres bem fortalecido na época, para a época. E fui atrás de parto, fiz um plano de parto. Tenho até que resgatar esse plano de parto. Não sei o que eu fiz no meu plano de parto, mas eu Será fiz que alguma você coisa. Precisa trazer pra gente. Preciso achar, Mas será que você guardou? Olha, eu tenho ainda e-mails da época guardados. Nossa, eu não tenho nem papel do mês passado, gente. Então eu não tenho. Como é que a mulher guarda não, de 15 anos atrás? Eu tenho e-mail da lista ainda, Márcia, guardado. Tem pasta da lista. Não Alguns inspira e-mails isso, que eu não, deixei guardado. gente. Inspira. Ah, eu nunca mais acessei. Ó, nunca mais? Não, mas faz uns Nossa. anos. Mas eu deixo lá. É um pouquinho apegada às vezes. E aí, bom, pari minha filha no hospital. Foi um parto bom, porque eu consegui conquistar. Enfim. E aí eu fiquei com isso depois, gente. Entrei na maternidade de cabeça, falei, nossa, as mulheres têm que saber que existem outras formas de assistência. Antes disso, você atuava em alguma área? Não. Eu engravidei com 19 anos, né? Eu fui mãe super novinha. E aí, na época, eu trabalhava num provedor de internet, não tinha nada a ver. E eu tinha começado a faculdade que não tinha absolutamente nada a ver com a área da saúde, nada a ver. A primeira que eu tentei foi processamento de dados. E a segunda foi direito. E eu fui um pouquinho, falei, então... Não é bem isso aqui. Não é bem isso aqui que eu tô buscando, né? O que eu estou buscando, não sei. E aí, depois que eu pari, minha filha que mudou. Quando ela tinha 10 meses, eu fui fazer o curso de doula. Eu ainda trabalhava e falei, não, mas acho que dá pra doular de vez em quando, né? Bem de vez em quando. E minha vida mudou, gente. De lá pra cá, as coisas assim... Eu entrei muito no movimento, passei a coordenar grupos, passei a acompanhar parto. Então, o primeiro parto que eu acompanhei depois do curso de doula foi um parto domiciliar. E aí, foi um segundo parto normal de uma mulher, que o primeiro tinha nascido no hospital, e o segundo ela pariu em casa, num parto domiciliar planejado. E eu fui a doula. E foi o primeiro parto, assim, que eu cheguei. Falei, isso é um parto domiciliar. Gente, é bem diferente, né? E aí fui, enfim... Você foi domiciliar também? Foi domiciliar ou hospitalar? O primeiro foi hospitalar, mas eu passei... Eu não sei bem, eu posso estar muito enviesada com a minha narrativa que foi recontada tantas vezes esses anos, né? Mas eu eu entrei em trabalho de parto, eu tive uma fase latente bem prolongada, então eu dilatei em doses homeopáticas. E aí eu comecei a ter contração na terça-feira de manhã, um pródromo, assim... E continuei, e fiquei a terça o dia todo. Aí, à tarde, eu fui pro hospital, né? Felizinha. Falei, acho que agora, né? Ah, tô parindo, gente. Ai, eu tenho certeza Meu que tem uma batom tá criança perfeito. nascendo. É. Aí eu cheguei lá e a médica tocou e ela falou, tem 1 centímetro aqui. Será que você vai ser igual a sua mãe que não teve dilatação? Ai, que simpática ela. Super, ela foi super sensível nessa fala dela, né? Super, Uma no momento observação certo aí. de falar isso. Eu voltei arrasada. Nossa, eu não acredito que eu fiquei, não vou dilatar, enfim. Mas eu tinha estudado pra caramba, e aí a lista, eu chegava lá, sentava no computador. Gente, olha, foi assim, não, as mulheres dilatam, é uma questão de tempo. Tá bom, então vamos lá, tempo. Passei a noite no chuveiro, aí no dia seguinte, eu fui ser avaliada várias vezes ao longo desse tempo que eu fiquei tendo contrações, até entrar numa fase ativa, eu tava sendo avaliada. Mas eu fui 2 vezes na quarta, aí eu dilatei, eu fui para 3 centímetros da primeira vez, 4 no fim do dia, voltei para casa, outra noite daquele jeito, que eu fiquei no chuveiro, gente, chuveiro, fevereiro, aquele verão, essas contrações que não davam pausa, porque a noite vinha, né? A noite é uma beleza. É a noite que o negócio pega, né? Eu ficava lá no chuveiro cantando Pitty, era a única música que vinha na minha cabeça, porque nunca soube. E aí, quando eu fui na quinta de manhã, e eu fui na quinta tarde. Quando eu cheguei na quinta tarde, eu tava com 9 centímetros. Eu falei, yes, é isso. Aí ela, agora vamos internar. Eu falei, tá bom. Aí eu ainda fui pra casa, tomei um banho. Cidade pequena tem dessas, né? Tomei um banho, peguei as coisas, né? E tal. A bolsa rompeu. Falei, nossa, tem coisa acontecendo mesmo. Eu fiquei muito consciente durante o meu processo de parturição, assim, muito. Aí cheguei no hospital, tudo bem, bebê alta, faltava descer, mas dilatação total.
E aí eu fiquei 3 horas e 45 minutos exatamente. Aí foi uma fase ativa. Daí o negócio, aí eu deixei de ser lady, parei de ficar consciente, aí eu virei um bicho, assim, falei, nossa senhora, o negócio pegou, eu lembro da sensação. Tasquei, inclusive, uma mordida bem forte no meu ex-marido, no pai das meninas, né? Bem forte, porque ele ficou tentando falar comigo e ele, não sei o quê. E eu assim, mordi o braço, mas nem vi o que eu tava fazendo. Do jeito que eu mordi, eu falei, gente. Calma, você tem que ter calma. Aí você... não fala pra ter calma agora. Não fala calma nessa hora. Você, do seu corpo. Respira. Respira, gente. Respira, calma. Aí você só... eu tipo, não quero, não vou ter calma agora. E ela nasceu num parto super legal, assim. Nessa parte foi muito legal porque eu tava no quarto do hospital, Santa Casa, e só estavam 2 médicas, ninguém mais entrou. E aí, eu, meu ex-marido, e ele que me segurou, assim, eu fiquei semi-sentada, meio acocorada, uma posição meio tortinha, assim. E ela nasceu e foi super legal, ela veio pro meu colo por 2 segundos e foi embora. Então, o parto foi muito legal, a assistência dela, não. Golden Hour, gente, mas não tive nem 1 minuto, né? Eu não tive nada, assim, não tive. Foi tipo, botou no colo, do jeito que botou no colo, tirou, levou, e aí, não vi. E aí, voltando, né? Fui fazer o curso de doula, fui acompanhar. Quando eu vi o primeiro parto domiciliar, que a neném nasceu, eles não sabiam o sexo, era um bebê surpresa. E aí, a hora que eles viram e pegaram a bebê nasceu ótima, era uma menina, não esqueço. E veio pro colo e eu fiquei olhando aquilo e eu fiquei assim, muito emocionada e muito encantada. Eu falei, nossa, isso existe. Porque foi uma coisa que pegou pra você no teu parto, né? Pegou muito, Márcia. E quando você viu aquilo, deve ter refletido assim, tipo, te sensação, tocou, né? Na verdade, te tocou, podia ser diferente. Que a gente já carrega um peso, né? A gente tem culpa de nada, porque na verdade tem coisas que são independentes, independe da gente, né? Mas quando a gente sabe que podia ser diferente, depois quando cai a ficha e fala, poxa vida, não precisava ser daquele jeito, podia ser diferente, já é uma coisa que a gente carrega aquela culpa de não ter ali atuado, que não dá para dominar tudo. E quando você vê uma coisa dessa, você vê o quanto foi mágico isso, que você não teve. Como dá diferença, como é gostoso, assim, como era bonito de ver eles interagindo, pegando a bebê, olhando, aquela coisa bem no momento de apaixonamento extremo, né? Que é muito importante, né? Sim. E aí eu fiquei com aquilo, né? Mas guardei, falei, deixa aqui no cantinho. Continuei acompanhando partos, continuei com um grupo de apoio, aí o negócio foi crescente, então na época na região não tinha nem doula, gente, não tinha nada. Aí passou a ter, e o negócio foi crescendo, aí lá em Sorocaba eu atuei bastante tempo, acho que a gente teve um grupo por uns 5 anos, continuou o grupo, eu saí depois, mas foi super legal. E aí eu tive o privilégio de ver partos hospitalares, partos domiciliares. Eu engravidei de novo em 2011. E aí eu já tinha certeza que eu teria um parto domiciliar. Então você me perguntou, foi hospitalar? O primeiro foi. É que eu sabia que você tinha tido também um domiciliar. Então foi o primeiro hospitalar e o segundo domiciliar. E o segundo foi domiciliar. E aí o segundo foi completamente diferente. Então, curiosidades, assim, né? Eu tenho uma filha do dia 8 de fevereiro de 2007 e a outra nasceu dia 9 de fevereiro de 2012. Elas nasceram, uma com 38 semanas e 1 dia, que foi a primeira, e a segunda com 41 semanas e 4 dias. Ou seja, não precisava ser parecida nas mesmas datas, porque elas estavam com datas diferentes prováveis, né? A data provável era diferente e elas escolheram ali. Eu entrei ali. em trabalho de parto nesses dias, né? Com 5 anos de diferença. Foi um trabalho de parto super rápido, um tanto dinâmico, eu diria. E aí eu tive uma equipe em casa, aí eu tive doula, fotógrafa, parteira, a neonatologista. Elas chegaram meia hora antes de nascer, porque realmente foi dinâmico. Aí não teve nada daquilo. Ai, contração, começou, nasceu. Será que eu estou com um trabalho de parto? Não tive dúvida, não. E aí quando nasceu a minha filha, foi a primeira coisa que eu falei pra ela, gente. E aí só depois que eu fui ressignificar isso, eu peguei ela totalmente diferente, né? Ela não saiu do meu colo, ela nasceu ótima. E aí eu peguei e falei, fica comigo porque eu te esperei por tanto tempo. E essa fala não foi algo que eu tinha planejado, não era algo que eu falei, não, quando ela nascer, foi algo que veio. Isso, lógico. Veio muito íntimo, muito genuíno, que eu acho que foi o da primeira vez, né? Aquele buraco que ficou, tipo, minha filha não tá aqui, meu bebê não tá aqui. Você resgatou aquilo, né? Eu resgatei no segundo parto. E foi muito gostoso. Essa parte do apaixonamento que eu pude viver.
Daí a gente chamou a minha filha mais velha, então ela chegou, enfim. Relatos de parto, né? Isso bem recortado, foi por aí. E aí, depois de 2 anos, quando minha caçulinha tinha 2 anos, eu fui fazer obstetrícia. Então, fui lá, depois de um parto que eu acompanhei, um segundo parto de uma que virou minha amiga, ela não era, mas foi o segundo parto normal, que eu acompanhei, o primeiro foi no hospital e o segundo foi em casa, com a mesma equipe do meu parto 2 anos atrás, praticamente a mesma equipe. E aí eu super vinculei com ela e tal, e foi muito gostoso. Aí eu cheguei em casa depois me coçando, assim, né? Era o último dia de inscrição da FUVEST. Falei, ninguém precisa saber que eu vou fazer isso, né? Vou prestar aqui. Assim, né? Despretensiosamente. Só, tipo, em segredo, né? Pra ninguém falar, o que você tá pensando da sua vida? Tem 2 filhas pequenas. Prestei. E aí passei da primeira fase. Aí quando eu passei da primeira, eu falei, vamos lá ver o que dá. E quando eu passei da segunda, eu falei, gente, acho que era um curso que eu queria muito fazer. E aí obstetrícia era um curso que eu queria muito, muito, que eu desejei muitas vezes. Então quando eu entrei de cabeça, entrei de verdade, falei, é isso que eu quero estudar da minha vida. Adoro, gente, eu sou muito fã. Então quando perguntam, da obstetrícia, eu sou muito fã do curso. Eu acho uma potência. Enfim, dá pra fazer um podcast inteirinho só pra falar da obstetrícia. E aí eu passei a atender, me graduar com 2 filhas foi assim, facinho, só que não, foi bem difícil. Mudei com as 2. Até porque deve ter estágio, né, Lê? E aí você tava com 2 filhas de quanto tempo que elas tinham? Então, aí, na época do estágio, elas já estavam maiores. Vou fazer as contas aqui, já chego. Mas elas, no primeiro... É um curso integral. Então, no primeiro ano, já é integral... Tem janelas, Entendi. Mas é um curso integral. Mas é um curso integral, já começa por aí. Das 8 às 18. E quem era a sua rede de apoio? Eu não quem tinha rede de apoio? Eis a questão, eu não tinha. Isso foi construído ao longo do período que eu passei a fazer faculdade aqui em São Paulo. No início, eu não tinha rede de apoio. E aí eu levava para a escola, ia para a faculdade, estudava o dia todo, voltava, buscava na escola. Porque elas faziam escola integral? Como eu é que você coloquei lidou o com dia isso? todo, mas elas não queriam ficar, teve toda uma resistência, porque assim... E aquela divisão da gente, né? Eu faço Sim. isso, uma coisa que me agrada, que é importante pra mim, mas por outro lado tem esse amor maior também que me cobra, né? É muito difícil. E assim, a gente veio de uma casa com quintal, que era toda pensada pra ela, sabe? Tinha pé de manga, de jabuticaba e carambola no quintal. E aí a gente vem pra São Paulo num apartamento, elas vão pra escola e voltam. No final de semana eu voltava pra casa, mas assim, o período de adaptação delas foi intenso, não foi pouca coisa. E aí a gente foi costurando, depois eu recuei, no começo eu peguei, né, carga total, vamos lá, vou me formar, não sei o quê. Não, o meu tempo foi outro, eu levei bastante tempo pra me formar, bastante mesmo. Eu não fiz em 4 anos e meio, eu fiz em bem mais tempo do que isso. E aí, enfim, depois que eu me formei, ainda bem, o dia que chegou o tão sonhado diploma, gente, eu falei, nossa, suado esse negócio, hein? Tá lá na minha sala. Eu brinquei várias vezes, eu falei, quando terminar, eu vou enquadrar e vou colocar na sala, porque me deu muito trabalho pra conquistar esse negócio. E ele está lá, de fato. As crianças, e aí voltava pra casa, e aí eu tinha que estudar, e às vezes eu acompanhava uns partos Sim. no meio ainda. Por que eu fazia isso? Não sei. Eu falei, não, vou acompanhar os partos. E, gente, essa parte eu acho meio tensa de lembrar. É que tem um conflito aí, né? Tem. Entre a maternidade e a pessoa. Sim. Né? Então, assim, é muito intenso esse amor que a gente tem pelos filhos, mas ao mesmo tempo, quando a gente se redescobre viva ali, né? Fazendo alguma coisa pra gente, por paixão, independente da maternidade, é muito difícil você olhar pra trás de novo e falar, não, eu vou abdicar de tudo outra vez. Não, a gente olha e fala, eu vou conciliar isso aqui e vai dar certo. Eu tentei, e eu acho que hoje em dia, e aí já vou fazer um parênteses que é um outro tema, eu acho que eu poderia ter cedido mais, ter acionado mais ou formado melhor uma rede de apoio. Eu demorei um tanto para entrar nisso, então por bastante tempo eu achava que eu tinha que conseguir. É a grande questão de toda mulher, né? Que é dar conta de tudo, né? Que a gente eu já falou várias achava vezes. Esse é o grande problema. A gente quer ser aquela dominar tudo, né? Sim. A mulher tem isso de só somar e se fazer dar conta, né? Eu tenho que dar conta. Então essa cobrança exige da gente mais do que a gente pode dar.
Melhorou bastante aí com o tempo que eu fui aprendendo a ceder e o pai das meninas, ele ficava bastante com elas. E quando a pequena cresceu também isso facilitou, porque no primeiro ano ela mamava ainda, então eu voltava Super pra ruim, casa com aquela, tipo, vazando leite, falando, nossa, porque ela tinha 2 anos, né, e ela ainda mamava. Entendi. E aí foi assim o processo todo, mas aí com o tempo a gente vai ajustando, entendendo que elas ficarem na escola, tava tudo bem. Várias vezes elas iam na faculdade da mamãe, era legal depois de ver que, tipo, é a Na hora faculdade que a da gente mamãe. olha pra trás, né? É, a gente é bem fala, diferente. É diferente. Na hora de viver o momento, de viver o problema, É já é intenso. diferente, é intenso. Sim. Quando a gente olha pra trás, eu vejo as memórias afetivas que a gente criou, aqueles laços que foram ali, né? E assim, essa parte de falar, elas viram que a mãe também fez isso. E eu tenho 2 meninas, né? Então eu achava bem relevante. É Super, isso, é a o mamãe espelho. sabe sim. É, Você sabe é que a eu penso imagem. muito nisso, né? Aham. Porque, igual, né, mais ou menos nessa faixa etária foi quando eu entrei na faculdade. A minha caçula também estava com 2 anos, mais ou menos. E a mais velha com 4. É muito louco estudar e ter os filhos para criar e tudo mais que a gente faz junto. Tô vivendo isso intensamente. O semestre do TCC tá acabando. Mas é esse pensamento que eu tenho. Eu era formada em outra área. E hoje eu olho para as minhas filhas, que são 2 meninas, e eu falo, não, se a gente acha que o curso que a gente pegou não tá legal, a gente tem que mudar mesmo, e a gente vai, e dá pra fazer, e a gente dá um jeito. Fazer no exemplo, né, Sim, Laís? Nossa, sim. eu acho isso... É onde eu me segurava muitas vezes. De falar, não, a gente faz isso e tá tudo bem. E tá tudo bem o pai assumir. Uhum. E a hora que a gente entende isso, tipo, tá tudo bem, certeza. ele pode ficar com elas e ele dá conta, e ele é pai e ama. Não tanto quanto eu, porque amor não é algo que se meça, né? Sim. Mas Não dá. assim, é pai e tem o vínculo parental, responsável, ótimo, que bom. E aí quando eu fui Elas não entendendo estavam isso... desamparadas. Não né? estavam, Isso nunca que a gente estiveram. tem que E aí eu fui ficando mais aliviada. E também, assim, eu não preciso me formar no tempo ideal. Mas isso foi uma coisa que coube na minha vida, naquele momento, né? Eu entendo que tem ressalvas aí. E aí você virou, então, obstetriz, né? Sim. E aí... Aí eu carreguei o título. Que eu E aí fiquei você bem... foi logo trabalhar como obstetriz mesmo? Fui. No dia que eu peguei o meu corém, eu já tava trabalhando, assim. Foi tipo... Porque você já tinha os seus vínculos a partir da dolagem, Sim, né? tinha. Então Eu já você tava... já tinha os seus contatos por conta da dolagem. Eu tava muitos isso. anos no movimento, né? Então Uhum. eu nunca peguei, assim, de fazer um monte de coisa, eu fazia grupo, mas eu não fazia um tanto de movimento social. Mas sempre estava participando. E aí, quando eu me formei, eu falei, eu acho que eu vou, ingenuamente, assim, eu falei, eu vou mandar mensagem para todo mundo que eu conheço, porque eu quero trabalhar. Tinha uma parte óbvia que eu quero trabalhar com isso, e tinha uma outra parte também que eu tô com muito medo de me afastar da área. Eu tô com muito medo, Sim. estou em pânico de me afastar da área. E aí eu realmente, gente, peguei os contatinhos, sabe? Peguei os contatinhos e foi assim, ó, um atrás do outro. Falei, não, gente, ó, tô disposta. Eu mandava e o final era essa fala. Eu tô disposta, disponível. O que precisar, pode mandar que eu tô interessada foi isso que em eu fazer. falei, você estava inserida no meio da humanização Tava. já, você conhecia vários profissionais, Sim. eles te conheciam, né? Não é uma coisa que você foi fazer e teve que ainda procurar conhecer as pessoas, então você já estava inserida, então você pôde migrar. Foi migrar de função. Dentro daqueles e grupos que funcionou você super. estava, que já trabalhava junto, Foi né? super legal, assim, porque no começo a gente... No estágio, que você até me perguntou antes, né? Tem um estágio? Tem, a gente fica o dia inteiro no hospital. E a gente fica em hospital em vários locais da cidade de São Paulo, né? Então, longe, leva tempo pra chegar. Extrema Zona Leste, Extrema Zona Sul. Tô lembrando de alguns lugares. Aí eu também estagiei em Osasco, enfim, foram vários. E nessa época de estágio, eu já fui ficando cada vez mais envolvida, né, com essa coisa da assistência e não quero mais ser doula. Esse outro olhar, assim, eu quero entrar na parte técnica, né? Sim. E aí, quando eu saí da faculdade, que eu mandei as mensagens, eu falei, gente, eu quero muito atuar, eu quero muito mesmo, assim, eu tô disposta a... Enfim, vou lá de voluntária... Tô tentando. Tô acompanhando, eu vou de primeiro auxiliar, vou de primeiro auxiliar, eu vou de terceira parteira em parto domiciliar, gente, me deem uma chance de atuar. Lógico. E aí foi muito engraçado, porque eu lembro que o meu corém eu peguei numa quinta-feira de manhã, e eu peguei toda feliz, assim, falei, nossa, saiu o meu corém, que bom. E à tarde foi tipo, reunião, ó, tá aqui os casos, eu falei...
eu estou trabalhando. Uau, não Delícia, acredito né? que estou trabalhando. Foi. E aí, de lá pra cá, eu vivi muitas coisas. Então, eu passei a atuar primeiro com parto hospitalar. E aí, em seguida, eu passei a atuar com parto domiciliar também. E acompanhei em casa de parto. Então, eu tive aí o privilégio de acompanhar muitas histórias. Desde a minha trajetória de doulagem e as mulheres que foram... Elas foram articulando em mim um lugar de acreditar, de querer, de atuar, assim... integralmente, eu tô inteira ali na assistência, gente. Eu não tô falando isso de forma clichê, porque às vezes eu tô bem cansada, falo, nossa, tomara que hoje ninguém entre em trabalho de parto. Faz Mas parte. não tô Aquele dia floreando. puxado, né? Aquele dia que você fala, hoje não. Hoje eu não aguento nada. Não, Isso. não, por favor. Por favor, Hoje não, esse por final favor, de semana por eu favor. queria muito essa folga, entendeu? Isso acontece Sim. com Às frequência, vezes não vem a inclusive. folga, não Às vezes vem. não vem a folga, às vezes a gente nem sabe como aguenta. Não sabe como aguenta, mas é adrenalina. Sempre falo que dá aquela descarga de adrenalina, a gente vai, depois a gente derruba, mas vai. Mas vai quando com tudo. baixa a adrenalina, eu não sei como é pra vocês. Quando baixa pra mim, eu tenho um processo de hibernar. Hibernar, assim, do jeito que eu deito, parece que assim, desliguei. Aí quando eu volto, eu falo, ai, pronto, a vida Eu demoro voltou. um pouco a recuperação. Eu demoro pouquinho. também, eu demoro. Dependendo do estresse que foi, a gente teve, né, lá, acho que teve uma semana que a gente teve 3 partos. Seguidos, Ainda bem que os bebês, praticamente. pelo menos, eles conversaram entre si, os bebês, né? Então, assim, acabou um, começou o outro, Nossa, Letícia, você ainda não tava com a gente, mas né? Foi pesado. teve um parto que Foi assim, mais pesado. eu voltei de carona com a pediatra pra buscar meu carro. No caminho, né? No caminho, eu tava na rua, assim, vendo o meu carro, quando a pediatra fala, e a fulana, que era outra paciente, meu celular toca e era o nome dela. Eu Depois falei, de um não, não é parto possível. extremamente prolongado. Depois de eu fiquei 24 horas com aquela Foi. outra paciente. Que eu olho ela ali, então, acho que rompeu minha bolsa. Eu falei, então, eu tô aqui em Barueri, tô pegando meu carro, eu tô indo aí ver você. Eu lembro perfeitamente. Gente. Histórias da obstetrícia. Daí a hora que eu isso é cheguei na maravilhoso. casa dela, que ela sabia que eu tava... Não, peraí, toma um banho, olha, pode, né? Gente, sério, ela gente, tomou banho na casa Eu da tomei banho paciente. na casa da paciente. Super, sim, porque não Usei tem a como. labseca dela, falei, não, Foi peraí, lavar tem uma roupa. roupa extra. Ela foi lavar roupa. Fui lavar Ela é roupa. muito cara de pau. Mas eu acho que pra fazer assistência ao parto tem que ter essa parte aí meio cara de pau. Você não, Não, acha? tem que ter, senão não Tem que ter. sobrevivam, gente. É um cara de pau quase assim, sou da família, né? Porque Mas é muita Gente, intimidade, da são família. né? meus íntimos, eu sempre falo pra elas, Não. rola muita intimidade Não, ali e no ainda final mais a do parto. doula, né? Que fica muito tempo com as mulheres. Exatamente. e os quando eu encontros acompanhava, previamente também. Sim, Então acontece que tem um conhece super muito. vínculo e aí É. a gente também entra nessa, viu? Dá licença, eu preciso usar o seu chuveiro e a sua lave-seca e a Nossa, sua falando roupa. sério, que é o seu sabão, sua roupa e Eu não tudo sei mais, como né? eles Uma não falaram. toalha. Daqui a pouco ela, se não tivesse dado certo, que se não tivesse a secadora, capaz ela falar, ó, preciso de uma roupa aí Alguém pra vai me ajudar. arrumar uma roupa aí, ó. Eu posso até continuar aqui, mas eu preciso de uma Gente, roupa. eu voltei desse parto, que eu lembro que eu liguei pro meu pai e falei Porque pra virou ele mais assim, um dia e quase uma noite inteira. Eu liguei pro meu pai e falei assim, olha, eu tô indo pra minha casa, eu não consigo ir buscar o meu carro tava na aldeia da Serra. Nossa. É eu falei, eu não verdade. consigo ir buscar o meu carro, depois você liga pro Leandro e vê o que você vai fazer com ele aí, ó, pra ir lá buscar o carro. Ou deixa o carro lá também, não dá, né? Chega uma hora que você fala, deixa Não, o eu carro só tenho lá. um carro em Faz casa, o não dava quê? pra ficar sem. Mas não tem condições. Pra quem não, vai chega- buscar pra é o dirigir na limite do exaustão. cansar. É É exaustão exaustão. mesmo. Foi, É, fazer Pode exaustão. apagar de uma hora pra outra, né? Mas eu acho que não é. Além do cansaço físico, tem uma questão que eu não sei se vocês sentem, mas é como se a gente fosse sugada, assim, no processo, sabe? Eu acho que essa lógico, coisa de você tira ficar energia, atenta, de cuidar. Mas é pelo estresse, assim, também psicológico. A gente tá numa Tudo. pressão muito grande, Sim, né? sim, Então não sim. é só aquela coisa braçal, Até mesmo porque, né? assim, não cada é cansaço parto físico Não só. é só, é assim, mais não do dormir, que isso. a falta de dormir só. Tem todo o estresse mental. Não, cada parto tem a sua história. Então, assim, não é que também são partos sempre fáceis, que eles Não. vão se desenrolar da mesma maneira. Aliás, a gente podia falar aí das histórias que a gente tem, né? Se É a gente marcar um verdade. dia. Vamos marcar um gente, pra falar vamos sobre as marcar. histórias de parto, Nossa, gente. a gente Eu vou vai contar um anotando que eu as fui bem cara de histórias. pau, mas aí no dia do podcast, tá? Eu vou Isso. contar bem cara de pau, assim. Eu falo, gente... A gente conta as aventuras que a gente gente tem conta de as parto, porque é aventuras muito de parto. interessante o que rola nos bastidores, na Sim, verdade, né? vai ser super Cada legal. Não, história. às vezes as pessoas esquecem que nós também somos pessoas ali na assistência, Com
né? certeza. Dentro de um limite ali de tudo que tá acontecendo, né? Bem isso. Sim, total. E aí ela fez esse parto e foi assim extremamente cansativo isso e a gente vai pela adrenalina, você vai movida, mas cansa, não dá pra falar que não cansa. Eu falo que assim, é uma área que pra você atuar, você tem que ser apaixonada pelo que faz. Porque se não for paixão, não, tem que você ter aguenta o paixão, trampo. e você tem que acreditar muito no que você faz. Porque isso senão mesmo. facilmente você é engolido e fala, isso aqui não é pra mim não. Exatamente. Você tem que acreditar muito, muito, porque você é muito testado, né? Olê, conta pra mim então. Sim. Aí, como obstetriz, fala aí pra gente até onde, o que a obstetriz faz, assim, para as pessoas que não vou sabem contar. direito. Porque um dos questionamentos que tem bastante no consultório é assim... Márcia, mas assim você tem, porque na equipe tem, né? Sim. Tem a Lê, né? Tem os backups da Lê, a Lê que tá sempre na frente, na linha de frente. E aí eu sempre falo, olha, eu não trabalho sozinha, eu tenho a equipe, tenho a obstetriz, que é meu braço direito, porque é ela que me ajuda. E eles sempre falam, mas para que precisa de uma obstetriz se já tem um médico, se ela vai fazer a mesma coisa que você, a partir do momento que ela também pode fazer um toque. Sim, então, tem sim. muito disso, até onde vai o médico, por que existe a obstetriz. Então, porque assim, quando a gente fala num sistema como o parto domiciliar, que a gente vai falar mais daqui a pouquinho, tudo bem, porque a enfermeira está fazendo um parto, ela está como líder ali. Mas e num ambiente hospitalar, assim, né? A gente sabe... eu sei porque que eu preciso de obstetriz, mas assim, as pessoas elas têm muita dúvida sobre isso. Chega bastante pra mim também, bastante. É Te muito questionando comum. também. É muito comum. Mas qual é a diferença? Mas por que precisa ter duas profissionais? Mas se já tem a médica e já tem você, aonde que entra cada uma? E aí, depois até pra explicar, né? Mas aí tem a doula, a médica, a obstetriz, mas precisa Pra que de todo mundo. isso no parto, né? Aí a primeira coisa que eu falo é, provavelmente essa pessoa não viu ainda um parto mesmo na vida dela, né? Porque o parto é um negócio denso na maior parte das vezes, gente. 3 pessoas ainda é pouco. Não é tão prático assim. Não é, a nem gente precisa de sempre muitas mãos e tão muita assim, coisa. Eu acho que 3 pessoas, assim, não é muita gente. Eu realmente não acho muita gente num parto. Mas respondendo a sua pergunta, aí a pergunta de tanta gente aí quando eu faço assistência, primeiro que a gente tem evidência em relação à interação, né, entre profissionais. Então, quando você vai fazer assistência ao parto, mesmo assistência no pré-natal, enfim, trabalho de parto e parto, a interdisciplinaridade faz com que as pessoas discutam e tenham visões, muitas vezes, diferentes e complementares. Então, assim, a obstetriz, ela tem uma formação... enfim, eu sou bacharel em obstetrícia, então essa parte técnica, avaliação do bem-estar, do binômio, bebê e mãe, exame de toque, condução do trabalho de parto, isso tudo cabe para a obstetrícia em situação de risco habitual. Quando tem um risco aumentado, aí tem essa troca e essa entrada da figura do médico, né? Então aí a gente precisa ter um obstetra mesmo na cena. E essa parte de cuidado do parto, de condução do processo, gente, é um negócio que muitas vezes, especialmente no primeiro parto, porque semana passada a gente pegou muito rapidinho, né? Que daí saiu da curva. Saiu da curva. Saiu da curva. É que assim, não demoram muito. Mas a gente Ninguém me chama pra esses rápidos, gente. Esse aí saiu da curva. Mas aí Saiu a gente da também curva. fica estressado por outros motivos, né? Vai A chegar gente no próximo a gente só podcast. queria equilíbrio, só isso. Só isso. Não existe na obstetrícia. Não existe na obstetrícia. Não. Esse revezamento, a gente nunca sabe quantas horas isso vai levar. E aí, para quem vai fazer a avaliação técnica, tem que ter uma clareza de tudo, né? Do que você está vendo, de como está esse processo, o que você pode ou não sugerir, o que cabe naquele momento, se vai entrar com intervenção ou não. Então, tudo isso, gente, é muito variável e a gente não tem bolinha de cristal, infelizmente ou felizmente. Então a gente nunca sabe como vai ser. Então pode pegar um parto que é super rápido e de fato não precisaria nem de mim nem dela. Tipo, ia nascer com ou sem, apesar de alguém. Sozinha com o casal. Sozinha com o casal em casa, sucesso. Nada. Mas a gente não tem essa segurança. Então o ideal é que tenham essas pessoas para elas revezarem no cuidado, discutirem o caso e conseguirem conduzir da melhor forma. Inclusive, nesses partos longos, né? Que aí assim, ó, vou comer. A gente falou, esquecem que a gente é gente, né? Vou comer, você sair um pouco da cena, porque se você tá muitas horas, às vezes imersa naquele lugar, com aquele casal, com aquela mulher, você não tá vendo as coisas com tanta clareza, você sai um pouquinho, lavar o rosto, tomar um banho, né? Essas coisas fazem diferença na condução do processo e isso impacta diretamente
na satisfação e na segurança de quem tá parindo, né? E de quem tá nascendo. Isso é verdade. Eu vou falar pelo aspecto que, assim, eu visualizo a obstetriz, né, ou a enfermeira obstetra. Como eu penso, né? O que acontece, que fica muito difícil na assistência típica do país, aqui, onde a gente tem uma equipe e não é um plantão, onde é um grupo que está ali à disposição, fica muito inviável a gente trabalhar só de um para um, né? Então, o médico ali direto. Primeiro, que eu acho assim, não é porque a Letícia está aqui, mas eu falo isso para as pacientes. Ninguém faz melhor um parto de baixo risco, sem intercorrências, do que uma enfermeira. Sim, a Por quê? parteira, né, que vai olhar para isso. Por quê? Pela visão dela. Uhum. É a visão, é a formação, o tipo de pensamento, que é aquela coisa assistencial. O médico é treinado para intervir. Uhum. Seja em qualquer área. Ele pensa assim, o que eu vou dar? É assim, natural. Alguém está passando o caso um para o outro, aí fica pensando assim, o que eu vou dar de remédio, ou o que eu vou operar, o que eu vou... É sempre o que eu vou fazer, não é eu vou parar aqui e vou observar. Vou assistir, né? Não, é natural o médico pensar no que ele... Às vezes não tem nada para ele fazer e automaticamente ele está pensando no que fazer. Porque ele é o que ele foi treinado. Então, se alguém fala... Né? Então, se vê alguma coisa que não é para fazer nada, eu estou fazendo o que aqui? Parece que o médico não tem uma função, então ele acaba intervindo mais. A relação do paciente com a parteira é diferente da relação com o médico. Às vezes a gente fica sabendo, e nós sabemos disso, que na última hora de uma coisa lá no trabalho de parto, que contou para a parteira ou para a doula, e às vezes o médico fez o pré-natal todinho. Né? Conhece a paciente antes, né? Porque eu tenho pacientes que passam comigo por ginecologia e depois acabam engravidando. E às vezes algum detalhe que a doula ou a parteira pegou nas visitas durante o pré-natal e que eu não sabia. Aí ainda me perguntam, né? As meninas me perguntam, você não sabia? Não, ela não te contou? Nunca me contou. Então, isso é importante, porque essa confiança, essa abertura, porque o médico é técnico, o paciente está acostumado a chegar lá, mostrar o exame, já chega mostrando o exame, né? Mostra o exame, já está preocupado com o que vai fazer, já quer saber se vai tomar bronca porque está pesada, entendeu? Já é assim, é tudo tecnicamente. É um olhar diferente, né, Márcia? É um olhar diferente, já chega, já fala, ai, meu neném está bem, vai ouvir o neném, então hoje, no final, vai fazer algum toque, não vai... pensando sempre num procedimento médico. E não ali naquela outra visão. Mas por isso que eu acho que é tão importante. Então se complementam, não é uma substituição. Não é uma substituição, é um complemento. É isso que eu falo a diferença. É um trabalho em conjunto. Então o que eu vejo, você não vê. Não, então, exato. É quando a gente consegue falar sobre, né? O que eu vejo, o que você vê. E aí você vem com esse olhar mais técnico e que pode ter intervenção. Com certeza. E eu provavelmente venho com esse olhar do tipo, não, mas e se a gente vai para outros recursos? Esse olhar, receber isso, ter esse feedback de cada uma de vocês faz com que a nossa visão como médico às vezes ajuda muito em como a gente orienta o nosso trabalho também. E a gente nem que queira, a gente consegue. As minhas consultas eu falo, demora em torno de 1h30 no mínimo para Natal. E não dá tempo da gente passar todas as informações, sentir o casal, sentir até onde eles estão preparados, quais são os limites, né? O que a gente vai fazer. Então, isso já é uma diferencial. Outro diferencial que a gente sabe que as equipes, né, principalmente as equipes de humanização, por que elas têm enfermeira? Porque a enfermeira vai antes do médico. Muitas vezes você também vai ficar horas, como a doula fica bastante horas, a parteira também fica bastante horas, vai na casa do paciente. E assim, gente, todo mundo sabe aqui, ela aí sabe disso, que eu até visita pós-parto já fiz domiciliar, não é uma vez só, né? Que eu já fiz domiciliar. Mas não dá para encarar isso, assim, porque a gente tem uma locomoção, tem para a gente ter atendimento, não dá para você fechar uma agenda. Então, o tipo de trabalho, ele é diferente. Então, não tem como a gente fazer. E por isso que eu falo para o paciente, ela fala, mas não dá, né? Porque às vezes vem, né? Não dá para tirar o valor, porque aí a gente precisa, eu fico só com você, eu falo, não dá. Não dá, assim. O que ela faz, eu não vou fazer. É isso que eu falo, o que ela faz, eu não vou fazer. Então, é a mesma coisa de falar assim, não, mas aí se você estiver lá, eu não preciso da fotógrafa. É tipo, gente, são funções diferentes. Não dá para você pensar no que está acontecendo e ficar preocupada com a foto. Com a foto, com o registro. Eu quero que filme quando estiver nascendo. Não dá. Aliás, não é uma opção. eu acho que, não sei se foi, eu vi algum post, não sei se foi da Melânia e tal,
que a gente vê, né, a gente admira muito a Melanie, mas assim, eu vejo bastante coisas dela, mas eu não sei se foi a ela, a Maíra, não sei quem falou, mas eu acho que foi delas que eu ouvi que desconfie se a pessoa te vende muitas funções, porque não dá para você trabalhar em muitas funções. Não dá para você fazer bem não dá. qualquer tipo de função se você está concorrendo com outras não dá no pra mesmo você momento, doular né? sem te requisitar. Não dá. Como é que não você vai doular e eu tô te requisitando? Você é meu braço direito. Sim. Né? Não dá. Não tem como. Não, e mesmo pra mulher, e eu falo isso pra ela, se você tiver, eu quero massagem o tempo todo. Tem mulheres que querem toque, massagem, enfim, o tempo todo. Não dá pra você e eu garantir. vou ter que avaliar o bem-estar do bebê e o seu bem-estar. Eu não posso e às ficar vezes nós estamos isso. tecnicamente envolvidas Sim, no caso mais difícil, preocupadas, a gente cabeça não vai ocupar o lugar da outra preocupada, você não pessoa. vai se desligar e me deixar na mão pra poder doular. Então são coisas que e muito menos pra tirar foto. Sim. Né? Não adianta, porque se ela sair de perto e tirar uma foto, eu precisando ali. Não dá, gente. Tá nascendo o não dá. bebê. Lê, pega isso pra mim, vamos Não, fazer peraí isso. que eu tô tirando foto. Peraí que eu vou tirar foto. Gente, não tem como fazer isso. Então, assim, Não. cada uma tem uma função. E as funções que o mais importante, que eu sempre falo para elas se complementam, elas não substituem. Então, esqueça isso, que a doula pode ser substituída. E num trabalho de parto, a gente nunca vai saber quem trabalha mais. Sempre falo também. Por quê? Porque às vezes você vai fazer assim, você vai prodromar. Aquela coisa que fica com cólica, que vai e volta, você acha que tá pegando. Deu, naquela uma hora foi chama a doula. Aí a doula vai. Aí fica lá com você, tá, mais uma hora, de repente para. Né, Quantas casas eu já não dormi? Quanto teve Natal, Natal, véspera de Natal, que ela saiu Natal. achando que era um trabalho de parto, dormiu na casa da paciente, não era, passou Natal com a paciente, mas não era. E aí, o médico não vai, a parteira não vai, porque não é a parte que cabe à parteira. Não é o trabalho de porque parto. a função no momento desse, ela não vai conseguir substituir, porque não faz a parte. Você, por sinal, tem a doulagem que você já fez lá atrás. Sim. Mas tem muitas pessoas que não têm a formação de doula, né? Então, isso também acontece. Então, não tem como a pessoa vender múltiplas funções, né? E fazer perfeitamente. Não, mas dá. assim, e eu consigo fazer essa comparação, isso é muito individual, né? Da minha trajetória, mas de quando eu acompanhava como doula, tinha todo o cansaço físico, tinha o emocional também de ficar envolvida, mas essa adrenalina e esse lugar da equipe técnica eu sinto diferente hoje em dia. E aí essa parte que eu sinto diferente, então é um cansaço diferente. Então a parte da doulagem, eu acho que eu ficava mais tempo às vezes com as mulheres. E eu ficava, então era um cansaço que vinha mais dessa parte física. E agora, mesmo que eu fique menos tempo, nasceu. Aí o sangramento e Tá tipo, pensando em outras a coisas. cabeça tá... A questão é que Sim, você está sim. envolvida com outras, você está ligado em outras coisas, Outras né? situações. E aí eu acabo falando. Então, nessa paciente que prodroma muito, a doula vai ficar com você. Às vezes ela chegou ali, aí parou, ela dormiu, você dormiu. Ela pode ficar horas. E aí, quando ela chama, entra na fase ativa, chega a enfermeira logo me aciona, vai todo mundo para o hospital e nasce. Sim. A doula, na sua visão, trabalhou praticamente sozinha. Você podia ter ficado só com a doula, né? Mas, não, porque numa visão Sim, uma assim, visão- eu podia ter ido para o hospital que eu ganharia lá no expulsivo. Sim. Só que, de repente, a doula chegou com você, você está com contrações, ela precisa chamar a enfermeira. Sim, sim. Porque ela não pode não chamar a parteira, porque ela está ali, ela não, Não, é, precisa ter tecnicamente, avaliação. ela Já não pode teve. se responsabilizar. Já teve partos que nós acompanhamos, que a paciente chegou no hospital, não tinha dilatação, tinha 1 centímetro ou 2. Com padrão de fase Mas ativa. assim, com padrão. contrações que duravam 1 minuto, era padrão expulsivo. A contração durava 1 minuto, tinha 1 minuto de intervalo. Exato. Né? Então, assim, um padrão de contração que a gente tentou E uma a coisa, a outra não melhorou, não dá, tem que ir pro hospital, isso aqui tem que monitorar. E a doula não faz toque, então a doula não sabe se está nascendo, se não está, ela tem uma noção e Sim. baseada em contrações. Então chegou uma parte técnica que ela tem que passar por uma questão de responsabilidade, de Sim. compromisso, Sim. passar para a parteira. A parteira chega, às vezes está com 2 centímetros, se já aconteceu isso. A parteira também não vai embora porque está tendo contração. Sim. E aí ficam as duas, e eu já presenciei essas, dormindo, né, na casa. Sim. E aí ficam
Ó, as duas juntas. A gente dormiu. Por acaso, essas duas aqui que estão presentes nesse recinto. No chão. Presentes Nossa. nesse recinto. Essa precisa entrar nas histórias de paz. Essa precisa entrar. Sim. E Sim. essas duas viraram a noite ali. Aí quando foi numa fase mais ativa. Não demorou tanto assim depois. A minha parte não teve tanta intervenção, né? Não foi um parto com intervenção. Numa hora dessa, pode pensar assim, poxa, mas a Letícia foi mais importante que a Márcia, podia ter ficado com a Letícia. E tem vezes que a gente vai todo mundo para o hospital, porque ali chegou, tá com dores, mas tá com dores, com contrações intensas, não tá evoluindo, a gente tem que ir para o ambiente hospitalar, e aí vai precisar de intervenção. Sim. E às vezes eu começo a fazer uma intervenção, outra, vai outra. Não, fez uma intervenção, se abre porta pra fazer mais 10, Não, né? aí Porque uma de- coisa vai chamando a outra Uma ali, ó. intervenção, então entra. E assim, prescrição de medicamento. Tudo isso é isso é importante a médico. gente falar, isso é médico. Sim. Sim. Né? Então, a enfermeira não vai conduzir, a parteira não vai conduzir com ocitocina, porque não faz Não, parte e eu dela. acho importante também a gente destacar que, assim, dentro do nosso modelo obstétrico hoje, dentro do Brasil, o médico é soberano dentro do hospital. Então não adianta também a paciente falar assim, não, eu não vou contratar o meu obstetra, eu vou levar só uma parteira comigo e a doula. Em né? partos Chega lá hospitalares, dentro, a- o plantonista é soberano, ele que vai E conduzir aí é uma aquele roleta parto. russa, E né? essa é uma mesmo. outra coisa que é importante, né? Por mais que você chegue lá e tá com 8 centímetros, Parindo. tá tudo muito bonitinho, mas tá com bolsa íntegra, por exemplo. Se o médico plantonista lá, porque a paciente quis você, né? A doula e a enfermeira para fechar tudo isso, porque ela podia levar e nascer com o médico plantonista. Se chegar no hospital, porque é o modelo daqui, né? A obstetriz não tem autonomia hospitalar para assumir e liderar um parto Não. sozinha. Ela tem Sim. que ter alguém responsável por ela. Sim. Então, você chegar lá, o plantonista vai assumir, que nunca te viu, não vai ser responsável por você. E ele fala, não, mas eu quero romper bolsa. Você pode até questionar, mas você Mas não não vai vai conseguir conseguir, impedir, não tem não autonomia vai, de não. fazer nada contra o plantonista, porque ali ele é soberano. Sim. Então, nesse sistema, a gente não consegue garantir nada. Então, por isso que eu falo, gente, não é uma substituição, é um complemento. Agora, nessa banda, quem vai ali tocar por mais tempo, não dá pra gente saber. O que importa é que a música tem que sair legal, né? Sim. É um tem que conjunto, trabalhar, né? É uma orquestra. É uma orquestra, tem que terminar tão com bom, né? A E música assim, tem que e terminar para perfeita. a mulher e para a família, né? Isso ser um processo seguro. Então, essas são as recomendações que a gente sabe para um parto ser seguro. E mais do que isso, ela se sentir cuidada, vista, Sim, satisfeita. Então, assim, ela vai ter a doula que vai dar o apoio físico, emocional, ela vai ter assistência para a gente ver a parte técnica, então, da obstetriz, da enfermeira, a parteira, da médica. Esse conjunto todo faz com que ela possa se preocupar com parir. Sim. Esse é o E ideal, assim, né? Esse é o mundo e ideal. E também é importantíssima essa história da interdisciplinaridade. Como É difícil de falar. É Interdisciplinaridade, né? Na verdade, é assim. Por quê que é importante? Porque vocês não trabalham só como equipe, né? A Sim. gente não trabalha. Eu acabo trabalhando com pessoas mais fixas, Sim. mas vocês trabalham para vários outros médicos, equipes, para domiciliar, né? Você trabalha com pacientes que vai para SUS. Sim. Então, essa visão, diferentes equipes, diferentes locais, circunstâncias, traz experiências, Sim. né? Sim. Então, cada um traz uma experiência, cada parto a gente aprende, isso é uma coisa Isso é verdade. básica. Isso é Cada verdade. parto a gente aprende Não, e uma é coisa muito nova. legal, porque assim, quantas vezes a gente não viu em algum parto uma situação que, olha, eu tive num parto com fulano e eu vim fazer isso, vamos E tentar aprende, aqui. e daí, aprende. nossa, funcionou e a gente vai Sim. trocando. Tá E todo mundo aprende sempre trocando. um jeito, assim, sabe, de... outro dia a gente teve, né? Eu auxiliei uma médica que foi uma cesárea de emergência e aí ela fez uma coisa, uma dectação que eu falei... E depois eu liguei e falei assim... Ela fez legal, eu quero fazer também. Então, quer dizer, você aprende cada coisa nova porque são vivências diferentes e cada dia você vai aprendendo mais. E como nenhum parto é igual ao outro, né, porque não é regra, não é... Eu acho que é o mais, assim, apaixonante, que eu acho que é o que a gente... É isso. Nunca é a mesma igual. coisa. É a mesma Não coisa. existe uma... Assim, não é nada monótono, né? Não, A obstetrícia, obstetrícia, né? Vídeo parto da semana passada que a gente saiu feito louco, quase nascendo ambulância, tudo bem.
Eu conto porque a paciente ficou super feliz, gente. Ela tava assim. Deu super Por certo, ela, ela foi falava, super deixa legal. essa na ambulância. Eu falei, não! Vamos chegar no hospital com o bebezinho Mas dentro da daí barriga. chegou no hospital e nasceu. Chegou no hospital, só foi assim, tchuc, Chegou, nasceu. Mas foi bom, né? Porque se nasce fora do hospital, quando a Sim, gente é chega com o bebezinho, diferente. é um monte de coisa que faz, porque nasceu fora. Então, assim, muda todo um protocolo, coisa chata de hospital, que é essa coisa de protocolo, né? Que faz tudo protocolo como se fosse tudo igual, entendeu? Então, é melhor não dar tanto melhor assim, não vamos evitar, dar, sim. melhor não arrumar confusão. Mas cada parto, ele tem uma emoção diferente, desde tudo, porque são pessoas diferentes, Sim. né? Cada casal é um casal, cada afinidade são diferentes. E as gestações também são vivências. únicas, Sim, né? mesmo da mesma mulher, né? Sim, a gente já teve um podcast que a gente comentou sobre um casal, né, que teve uma experiência de parto com você e no segundo foi totalmente diferente. Nossa, você sabe né? que eu lembrei disso agora. Eu ia falar, contar isso pra ela. Eu lembrei que ia ser bom pro nosso podcast de casos, mas eu vou ter que contar isso pra ela, né? Eu tenho que contar porque faz parte disso aqui agora também. É, a gente verdade. reconta, a gente reconta A gente no outro. reconta no- Já A gente ouvi várias vezes, é reconta. sempre gostoso ouvir isso. Ouvir as experiências de parto sempre me vai puxando, né? Sim. Eu tenho uma paciente, eu não sei se eu te contei, eu tinha feito uma cesárea, todo mundo me conhece, já me apresentei. Ah, não, eu tava falando de outra já. Não era esse? Não era esse. Ah, tá vendo? Tem outra. Mas esse é legal pra eu falar, Então né? conta aí. Porque eu vou complementar isso. O que acontece? Tem partos que é a chance de você se resgatar também, né? Porque quando você vence a sua barreira, o seu limite, eu sempre acho que todo mundo, mesmo médicos bons, todo mundo tem um limite. Sim, sim. O meu limite é estar aqui, né? Médicos humanizados, meu limite é Sim, estar aqui. sim. Tem médico que faz parto pélvico, tem outro que não faz. Entre nós, existe diferenças, né? Sim. Então, e é muito legal você vencer os seus próprios limites, né? E eu tinha uma paciente que de uma época que eu era cesarista, que eu já contei essa história aqui, que eu venho de uma formação cesarista tal, que eu tinha feito uma cesárea letiva, né? 40 semanas, não tinha nascido, e é uma cesárea letiva. E ela ficou minha paciente de gineco, afinidade máxima, engravidou de novo. Quando ela engravidou, já estava na minha geração aí totalmente humanizada, né? Não marcando cesárea, só fazendo parto natural, esperando o momento do bebê, mudando todo o meu conceito, minha transformação já estava assim. Começou pré-natal, quando veio grávida, eu fiz assim, ai meu Deus, e agora? Por quê? Porque a obstetra, a médica, a referência dela era eu. Sempre foi. E ela gostou da cesárea dela? Tinha uma boa experiência com a Tá. cesárea, porque o que ela conhecia sobre parto. Também não Uhum. era uma pessoa, não foi uma coisa que foi enganada, era uma coisa que era o conceito dela, o meu também, e foi. E tinha tido uma boa recuperação, não tinha nada de ruim. E nessa segunda gestação, ela já sabia que eu tinha um perfil humanizado, vaginalista. E logo de cara ela falou, eu não tenho outra pessoa que eu confiaria que cuidasse de mim, mas eu não quero um parto normal. O que nós vamos fazer? Você vai me abandonar? Porque você que sempre cuidou de mim e fez minha cesárea. Eu olhei pra cara dela e eu falei assim, meu Deus, me deu uma luz. Porque eu achei que seria muito ingrato ela era uma pessoa muito desconfiada, então para ir para qualquer outra pessoa, eu deixar ela na mão, Sim, e ela vocês tinham sair um vínculo, gestante, né? grávida já, procurando uma pessoa, outra, né? Porque ela ia achar, né? É muito, eu sempre falo, quando alguém entra lá no consultório e fala assim, eu quero marcar uma cesárea, eu falo, fique em paz de mandar para outro médico, Porque eu sei que você vai monte. achar vários, não vou te deixar na mão. Bons Eu falo bem assim, cirurgiões. não, que Sim. operam super bem, que faz 10 cesáreas no dia, assim, tem uma baita mão. Então, eu me sinto bem, assim, eu não me sinto culpada de estar deixando, mas o que eu não posso fazer é errado. Então, esse é o meu discurso. Mas com ela, eu não me senti na liberdade de fazer isso, porque eu falei que eu ia estar sendo ingrata com ela, porque a gente tinha uma relação de muito tempo antes da primeira gestação, sabe? Falei, bom, vamos conversar, vamos indo, mas ela não aceitava, ela tinha pavor de parto, ela tinha pavor de dor, pavor de passar por um parto normal, era uma coisa que não se tinha discussão sobre isso. Mas a gente conversava porque ela ia tirando uma dúvida ou outra, me via, me seguia no Instagram e tal. Quando deu umas 32 ou 34, né? Acho que umas 34. Não, foi 36 que eu encontrei ela aqui. Mas quase Não, 30. eu encontrei ela com 34 e com 36 ela resolveu.
Com 34, ela veio para fisioterapia, que eu convenci, né? Que às vezes eu uso umas táticas aí, vai pela fisioterapia e tal. E aí ela veio, encontrou a Laís, que ela deve saber disso, mas foi uma coisa meio combinada para ela encontrar a Laís também. E aí, é tudo uma tática. Mas eu já estava convencida que, assim, eu não sabia... Na verdade, eu não sabia o que fazer. Tava pedindo pra... Não, daí a Márcia me contando a história. Eu falei pra Márcia, deixa eu tentar falar com ela. Sim, deixa eu tentar abordar ela por algum lugar pra, porque ela tinha ver me se ela fica mais né? confortável. Porque ela, quando ela veio pra físio, ela falou assim, Márcia, foi de uma hora pra outra, sem nada. Não tinha visto nem renascimento de parto, tinha visto nada. Ela falou assim, eu tô começando a me questionar, tô com medo de errar. De repente... Aí eu, poxa, então vamos fazer o seguinte, vamos pensar, né, Mas ela estava com medo de errar na escolha dela? Do tipo de parto. Entendi. Mas ela não cogitava isso. Mas eu acho que de seguir no Instagram, de ouvir, assim, tirar algumas duvidazinhas pequenas, mas por quê? Sabe, aquela coisa, ir dia a dia. E aí ela aceitou fazer a físio, então deixa eu fazer físio. Aí foi. Aí ela encontrou a Laís, e a Laís, deixa eu conversar com você. Aí conversou. Bom, ela chegou, falou, eu vou tentar. Assim, que para mim foi um alívio, e eu sempre falo, olha, a gente pode tentar e nós vamos respeitar todos os seus limites, fique em paz, não tem essa questão. E ela continuou, ela falou, bom, vou tentar, mas vamos devagar. Eu não sei, eu me lembro muito bem dos encontros. Você foi a doula dela? Eu fui a doula dela. Uhum. E ela falava assim pra mim, você não vai me deixar sozinha, né? Oh, gente. Eu não vou ficar sozinha em casa com dor. Porque foi totalmente ela sempre decisão. falava, eu tenho medo de ficar sozinha, de sofrer sozinha. Então, assim, eu me lembro... Nossa, mas que bom. Desculpa, e não até te cortei, mas que bom que ela identificou isso, né? Não teve um preparo. Medo. E a partir desse momento... Não, e ela tinha também algumas coisas que ela já trazia, né? Tinha vários traumas que eu não sabia. Aí ela mesma também começou a refletir o porquê disso daquela... Ela começou a refletir sobre aquilo, por que ela era tão avessa ao parto, por que ela tinha aqueles medos. E o bom é que ela comprou a ideia e ela investiu tudo, porque ela fazia de tudo. E ela, assim, tudo que a gente falou, então é pra fazer isso, ela foi, ela dedicou na físio, ela fez. E o marido respeitou super pessoas que não estavam preparadas para isso. E enfim. Ela entrou em trabalho de parto, teve uma fase latente. Ela prodromou um pouco, né? E eu lembro de ir pra casa dela e assim, pra ela ficar bem, eu coloquei uma almofada no chão do quarto, botei ela pra dormir e falei pra ela, eu tô aqui na almofada, aqui na passadeira, aqui, ó, fica tranquila. Ela ficou em paz. E aí ela ficou, a parteira foi até a casa dela, não era você na época, ela foi e fomos pro hospital e ela ganhou lindamente um parto normal. Legal, aquele parto que eu queria falar, por isso que eu falei que eu lembrei dele, é porque ali eu vou chorar. Mas eu tô ouvindo e fiquei emocionada. Eu vou chorar, porque foi o que eu falei naquele dia. Eu me resgatei. Sim. Aquele parto foi importante, eu chorei no parto dela. Porque eu pude resgatar. Porque uma das coisas que ela me perguntou lá, quando eu estava na dúvida, era assim, mas Márcia, por que essa mudança em você? Porque o que fez ela ficar refletindo é por que a Márcia mudou? Então, será que eu não estou errada e a Márcia mudou? Então, ela me permitiu falar. E foi quando eu falei, sabe o que é? Eu errei com... Lembra que eu falei isso? Falei isso durante o pré-natal. Eu errei com você. Eu desconhecia. Eu errei por ignorância. Então, eu sou obrigada a te falar isso. Porque eu errei, porque eu não conhecia, eu não estava inserida. Porque agora eu sei, né? E eu não vou te agora enganar. Eu sei, então eu tenho que falar. Eu não me sinto confortável em te abandonar, mas eu também não vou me sentir confortável de não te orientar. E como ela confiava em mim, ela sabia que aquilo era sincero, que não foi uma coisa que ali eu mudei, ou porque era uma coisa promocional, porque ela me conhece de muitos anos, ela conhece minha essência, né? Meu caráter e tal, ela confiava em mim. E aí, quando nasceu, eu lembro do expulsivo dela como se fosse hoje, né? Porque ela teve um expulsivo mais prolongado, porque ela não confiava nela. E quando nasceu, eu lembro que ela se resgatou. Eu me resgatei muito. Aquilo me fez fazer um depoimento, depois nos grupos de humanização. Foi uma coisa que me emocionou demais, porque eu olhei para ela e falei, agora eu cumpri minha missão. Entendeu? Porque eu pude resgatar aquilo que eu tinha. E assim, foi muito legal, porque no fim foi um parto de mulheres. Né? Porque ela tirou todos Chegou os um momento homens. que ela não se sentia confortável, ela pediu pro marido sair, ela pediu pro anestesista sair. Caramba. A gente percebeu que estava inibindo ela. O marido falou pra
mim. Eu fui conversar com ele falou, olha, não tem ele problema. É um querido eu também. posso ficar lá fora, se for melhor pra ela, se ela for ficar bem com isso, eu confio em vocês aí com ela. Então, eu queria ver nascer, mas se pra ela for melhor, eu fico fora. Não tem Aí o problema. anestesista chamou ele e falou, cara, vamos tomar um café. Vamos sair. E a gente sentiu que aquele negócio estava... Um dos traumas dela é esse, nessa parte do expulsivo, essa exposição. Sim. E a gente sentiu, e ela pediu, né? Eu não quero ficar... A gente sentiu que era marido, na verdade era a figura masculina ali dentro. Então foi um parto de mulheres. Foi e ela, legal. narrando isso depois, porque ela veio ter uma recuperação excelente. Aliás, o que fortaleceu é porque ela queria cuidar da primeira. Então, porque tem que ter uma motivação. Sim. E ela ficava muito preocupada, porque se ela tivesse uma cesárea, ela ia precisar de ajuda. E ela não É queria ajuda, sim. ela queria cuidar das duas. Então, isso também estava na cabeça dela. E como ela teve uma recuperação maravilhosa, ela olhava para mim e falava assim, o que é isso aqui? Me conta o que é isso depois, né? Me conta Nossa, parece que eu vejo ela falando. Não é? É. Eu tenho muita intimidade com ela. Lembra... Que é isso aqui, Márcia? Olha, não é assim que ela fala? Márcia. Aquela voz mansa. Mansa. Eu sou vitoriosa. Eu sou forte. Olha a minha recuperação. Eu amamentei, eu cuidei. O que é aquela, como é que ela falou? Aquela, não foi linguiça que ela falou, aquela coisa gelada que saiu de dentro. Eu lembro até agora daquela sensação, daquela coisa saindo de mim. Eu achava que nunca ia sair. Eu olhei aquilo e falei assim, nossa, a gente precisa fazer mais disso, né? Então, nosso trabalho, ele é mutante, né? Ele não tem a mesma história, não tem o mesmo... Ele envolve sentimento, né? Sim. Não é só uma coisa técnica. Ir lá fazer uma cesárea, um procedimento cirúrgico, onde você entra, você põe na sua frente como se fosse um aparelho, né? Você tá na sua frente, é assim, e... É o passo a passo, né? É o passo a E quando passo a gente- de como você vai manusear aquele aparelho. E aí, Agora quando a o gente trabalho fala de parto são histórias, Não tem, né? tem Histórias. histórias, isso que é bonito. E a Letícia deve ter mais histórias ainda de quando traz, porque eu acho que parto domiciliar, Sim. ele envolve ainda muito mais emoções, porque ali é um contexto Eu quero diferente. fazer um adendo para quem não sabe. Aqui na Do Ventre nós temos a equipe da Letícia que trabalha com parto domiciliar. Então as mulheres que estiverem procurando por esse tipo de assistência também tem aqui, Sim. pode procurar a gente. Em geral, a gente, quando as mulheres procuram, elas vêm cheias de dúvidas, né? Tipo, mas como assim? Aí nasce em casa e depois tem que ir pro hospital? Não, gente. Quando é um parto domiciliar planejado, então, primeiro, tem que vir de uma gestação de risco habitual, então não é uma gestação de alto risco. Tem que ter um pré-natal bem feito. Não pode ter patologias, Não né? Que ela fala pode. baixo risco. A gente fala o risco habitual, Tem que é o de algumas baixo... coisas, né? Tem algumas coisas que são critérios que não dá pra fugir, né, Sim, Letícia? pensando que assim, a gente vai estar num ambiente em que tem várias questões, né? São muitas nuances, mas o primeiro, aqui no Brasil, isso não é uma via de nascimento comum, um lugar de nascimento comum. Não é assim, a gente encontra na esquina, o bebê nasceu em casa, não é assim, né? Geralmente é no hospital. Então, a gente já se cerca de segurança para ter certeza de que ali é um cenário possível. Ok, então você tem um bom pré-natal, você tem um histórico, você está entendendo o que a gente está falando? Tá aqui a explicação sobre parto, o que pode acontecer, o que não pode. Se a gente precisar de um plano B, tem que ter um plano B, C, enfim, sempre tem que ter. E aí a gente vai transferir se chegar em algum limite profissional que a gente identifique ou algum limite de assistência que a gente perceba que o hospital passe a ser um lugar mais seguro para aquele bebê nascer ou para aquela pessoa parir ou, enfim, para receber as intervenções que ela precisar. Pois bem, a questão do parto domiciliar é algo que eu tenho muito carinho, assim, em acompanhar. No hospital eu também tive ótimas histórias, ótimos acompanhamentos, é aquilo que você falou, sempre agrega. Mas tem uma coisa do parto domiciliar que eu acho que tem um vínculo um tanto diferente, porque a gente vai e acaba que a gente monta o lugar, assim, sabe? O negócio é fazer tudo, from scratch, não é? Tem essa expressão em inglês, a gente tem que fazer tudo. Então, de forma interna e de piada, a gente fala assim, não, a gente passa um café, bate um bolo, brinca com a criança mais velha, enfim, porque você está no ambiente de casa, então não é tudo isso que a gente faz, mas passar um café sim. E aí tá lá e analisa, então nunca é uma parteira só, eu não acompanho sozinha. E, bom... Mas eu acho que tem algumas recomendações, né? Tem. Tipo assim, o número de parteiras, quem tem que Então, estar na equipe, a gente como coloca é que sempre funciona? assim, Márcia, eu vou falar, tem algumas recomendações gerais
Eu vou falar um tanto também dos protocolos comum, assim, eu vou falar um tanto tal. dos protocolos da equipe que eu integro, né? Então a gente está sempre em, no mínimo, 2 profissionais. Não é uma possibilidade estar uma só. Por quê? Quando nasce o bebê, então na hora do parto, tem que ter alguém para a mãe e tem que ter alguém para o bebê. Ou seja, no mínimo... No mínimo 2 profissionais. A gente já acompanhou casos em que a gente foi em 3. Especialmente quando tem criança no ambiente, que a gente sabe que, tipo, mas ela tá... A gente vê que tem uma rede de apoio ali um tanto questionável, ela vai querer estar com o marido, e aí mesmo estando em 3 e a doula, e foi assim, não era tanta gente, sabe? Porque na hora tinha gente para cuidar do ambiente, 2 pessoas técnicas, a gente conseguiu se dividir. Mas no mínimo a gente vai então em 2. Durante o trabalho de parto pode uma chegar antes, porque é mais ou menos a mesma coisa de avaliação antes de ir para o hospital. Então a gente chega, faz a avaliação, tá perto de nascer, não tão perto, mas já dá para vir, chama, aciona a outra, a segunda parteira, né? Então é a P1 e a P2, né? A parteira 1 e a parteira 2. Então não vão as duas no mesmo momento? Não também. necessariamente, isso varia, depende bastante. Quando é uma mulher que já teve um parto normal anterior, é comum que a gente já vá em 2. Às vezes quando é uma prime, né, que ela tá começando... Uma vai indo na frente pra ver como é que pra avaliar está. e acionar. Porque às vezes acontece a gente chegar e, nossa, ainda tem chão aqui, não há necessidade de ficarem as 2 o tempo todo. Sim. Mas não chega a hora que tá nascendo, chega antes pra justamente a gente monta toda a estrutura de parto. Então a gente leva tudo pra casa da pessoa. Entendi. E aí tudo o que, né? Assim, nossa, mas o que leva? Já que é domiciliar, por que tem que levar alguma coisa? A gente começa assim, gente. Ui, bati na mesa, desculpa. Começa assim. A gente leva o que dá para ser utilizado em casa de parto e em parto domiciliar. Então, as medicações que a gente administra, que a gente pode levar, os cuidados que a gente pode promover no parto em casa, até o limite da segurança e que cabe pra gente, a gente leva. Então vai ter lá uma mala de parto, que não é pequena, gente, não é pequena. A gente leva oxigênio, então tem o cilindro de oxigênio. O ambu neonatal, então o bebê precisou de ajuda, se precisar. Não é para acontecer corriqueiramente, gente, por quê? É um bebê de uma gestação de baixo risco. Sim. Então, a gente não está acompanhando um parto que é de alto risco, que provavelmente o bebê vem precisando de ajuda. E que em qualquer alteração durante o trabalho de parto, identificada, que você a gente transfere. você tem que transferir para... Quando aumenta esse risco, tem que transferir, independente. Exato. Você vai continuar como um vírus. Mas mesmo assim, algumas coisas às vezes Mas acontecem e a gente precisa estar calçada. Sim, né? E parto é essa história aqui no podcast do Histórias da Obstetrícia, né? A gente vai contar. Vai ser ótimo, hein, gente? O que acontece, né? Parto é isso, pode nascer na ambulância, pode nascer no carro, pode nascer com a doula, pode demorar, enfim, tem muita história. Então a gente leva o ambu, que é justamente para ajudar nessa primeira transição do bebê, se precisar. Algumas medicações para controle de hemorragia pós-parto, se essa mulher sangrar, tiver sangramento aumentado. Então toda a aferição de pressão, o índice de choque, que a gente faz no hospital, a gente faz em casa também. E aí avaliou o índice de choque, tá dentro de um nível de segurança ok, a gente não precisa intervir. Não tá, a gente já vai acionar para fazer uma transferência, mas os primeiros cuidados, as primeiras medicações, bem como são utilizadas no hospital, a gente também utiliza em casa. Da mesma forma que são utilizadas... E que vocês são autorizadas a Sim, usar. exatamente como acontece na casa de parto. Foi uma curiosa fazendo coisa do médico. Não, Não, gente, não, elas são não é treinadas, isso. é a recomendação, Corém permite. Sim, a gente não nada... utiliza, por exemplo... aquele comprimido, não vou falar o nome aqui no podcast, mas aquele comprimido que se usa no protocolo de hemorragia de pós-parto, que aqui no Brasil é controlado e só tem no hospital. Isso não tá com a gente não vai utilizar. Então, porque assim, quando usa, é porque o índice já tá diferente. Já tá muito ruim, não é pra estar em casa. Não é pra e tá assim, em a gente não tem casa. acesso a essa medicação, então, tá né? sangrando além de não ter, é porque não está fisiológico. Não, então bem não está fora fisiológico, precisa de um controle maior. Tem que ir para o ambiente hospitalar. E aí precisa de médico, gente. E aí é o caso que a gente estava falando lá no começo, Exato. né? Até onde a gente vai. Então, para assistência de partos de risco habitual, de baixo risco, a obstetriz, a enfermeira obstetra, elas são treinadas, nós somos treinadas para atuar. E aí a gente consegue conduzir esse cenário
na maior parte das vezes lindamente, e a gente consegue sem tantas intervenções. Uma vez que isso saiu do fisiológico, se a gente fala, não, pode deixar comigo, é errado, né? A gente está entrando num ambiente, num lugar de uma forma errada. Que é do médico, é um território médico. Essa consciência que sempre pode acontecer mesmo, e o importante é a gente identificar e corrigir, né? Não tem nada de errado nisso, porque pode acontecer sempre. E uma das coisas, Lê, que me perguntam, já atendi pacientes que chegaram para mim e falaram assim, então, eu quero um parto domiciliar e eu vim aqui. Então, mas você tem parto domiciliar, enfermeira? Não, mas eu não quero com enfermeira. Eu quero que o médico, né, faça meu parto domiciliar, eu quero que você faça meu parto domiciliar. Eu falo, então, você tem enfermeira também, né? Eu falo, então. Não, eu não faço parto domiciliar, e aqui no Brasil a gente tem algumas dificuldades em relação a isso, mas a minha opinião sobre parto domiciliar, que não é um parto para médico, porque não precisa de médico. Porque as pessoas não entendem. Quando a gente fala de casa de parto, é a mesma coisa, assim, porque tem muitas pessoas que não se sentem seguras por não ter médico. Sim. Mas não tem médico. Então, eu sempre explico isso, acho importante a gente deixar, que assim, parto domiciliar é um parto para algumas pessoas que têm esse perfil, né? Os seus desejos, seus anseios, limites diferentes. Realmente, dentro dessas categorias aí que a gente falou, não ter nenhum grupo de risco, né? Então, tem algum risco de uma ruptura uterina, como uma cesárea anterior, seja mínimo, mas tem risco. Sim. Diabetes gestacional, hipertensão, não é mesmo para ficar ali. E eu sempre falo, sabe por que não é um parto? Não é, mas é porque a CRM não deixa. Fala assim, olha, não vê de bons olhos. Não recomenda. Não recomenda, não vê e não vê de bons olhos. Não apoia, não recomenda. E assim, tudo bem, tem essa parte, mas a opinião pessoal mesmo é porque eu sempre falo isso. O que ela vai fazer não tem nada de diferente do que eu possa fazer. Sim. Porque não vai, a sua segurança no parto domiciliar não pode estar vinculada na presença do médico. Ao CRM, né? Eu digo a parte do paciente. Então, ao CRM, a pessoa ser portadora do CRM. Porque assim, você tem que entender que o médico, todo o procedimento que ele faria para uma emergência, de intervencionismo, ele não tem recurso para fazer. Eu lembro disso, Márcia, você contando, é uma coisa muito interessante, porque quando eu parei minha segunda filha que foi em casa, que eu contei no começo, eu tive uma médica na época que estava como neonatologista. E aí, N coisas. Na época, ela super atendia e a parteira era uma só, e aí a neonatologista vinha como aqui ia cuidar do bebê. Então, era a parteira, obstetriz para a mãe e a neonatologista para o bebê. E eu lembro que eu questionei isso algumas vezes, tipo, então eu acho que parece que é bom, né, ter uma neonatologista e tal. Hoje em dia, já acho que isso nem acontece mais, faz alguns anos, gente. E aí, era assim, não, na verdade, o que ela pode fazer em casa é a mesma coisa que a obstetriz pode fazer. Ela não vai entubar o bebê em casa, entendeu? Não vai. Então, não muda o fato dela ser médica. Se precisar de intervenções, precisa ir para a instituição. Não é para estar em casa. E vocês têm essa orientação de mandar antes, né? Não sempre. É uma emergência. Uma coisa que eu queria aproveitar, né, já que a gente está falando dessa presença do médico, estamos falando do parto domiciliar, um pouco, você falasse um pouco também o que é o preconceito quando a gente precisa dessa transferência, né? Nossa, que hoje algumas mulheres acabam optando, olha, eu vou fazer um parto domiciliar, mas eu quero contratar um médico para ser o backup. Sim. Se eu precisar de uma transferência hospitalar. Mas que é uma coisa inteligente. Então, eu ia falar isso. Eu acho que ter um plano B com médico backup, eu acho maravilhoso. Porque, inclusive, se for um médico parceiro, a gente já entra em contato e fala, olha, tá assim, assim, assim. O médico não vai ficar questionando, porque ele sabe que a gente tá fazendo um bom trabalho. Porque o médico, o backup, ele não vai na casa mesmo. Né? Tem gente que fala, mas ele vai ficar de backup. Não. O médico backup, ele vai ter uma atitude hospitalar. Ele vai ficar esperando para intervir. E geralmente como plantonista que estaria lá. Com a diferença que é uma pessoa que tem um vínculo, é uma pessoa que tem noção de um parto de transferência e não tem preconceito. Não vai retalhar. E aí, pegando o gancho, né, essa sua pergunta, infelizmente, isso é um assunto que a gente tem que tratar com as famílias, que é assim, você entende que uma vez que você escolhe um parto domiciliar e se você precisar de uma transferência, você pode sofrer retaliação.
E isso ainda é muito comum nos hospitais. Então, Muito a retaliação, mal visto. muito mal visto. Ela É acontece. que nós, da humanização, já somos mal vistas, né? Sim, Mas imagina as loucas chegou. do parto domiciliar. Gente. A Márcia perguntando, eu tô sendo... Como foi que você falou? Você não estava sendo bem-vinda. Eu não tô sendo bem-vinda aqui nesse hospital. Um hospital famoso, grande aqui, né? Tipo, Se eu não tô sendo Foi bem-vinda, já me ótimo. avisa. Já me avisa. Não, Já não me sou avisa, bem-vinda. porque assim, E nem era uma transferência de parto não era uma domiciliar, hein, transferência. Márcia? Não era. Só era um parto rápido, que estava quase nascendo. É. Mas, tipo, se eu não sou bem-vinda... eu não estava em casa. Não. Gente, se é eu não muito sou bem-vinda, ruim já me isso. fala. Porque, assim, né, tudo bem. Sim. Mas me avisa, porque essa cara feia pra mim não Não, rola, e daí a não. gente fica pensando, gente, se alguém tá chegando junto com a paciente, o médico tá junto, tá chegando, Não, e alguém já é diga-se mal de recebido não. desse jeito. E alguém, diga-se de passagem, bem brava, né? É. Então, tipo, me leva assim, né? Então, Gente, a Márcia é brava. Não, a Márcia se coloca, gente. então Olha, assim, tipo... o que eu só vejo vantagens. Às vezes que eu vi ela se colocando, eu falo, nossa Letícia, senhora, eu não uau. me acho briguenta. Você sabe. Eu acho Não, que eu você é entro na hora assertiva, certa. Márcia, você é assertiva. Não, eu preciso pontuar. Teve um parto, você não tava com a gente. Eu tava acompanhando da entrada, eu e a obstetriz junto com a paciente no hospital. E chamaram o plantonista para fazer a avaliação. E a Márcia recebeu a mensagem de que o plantonista ia avaliar a hora que ela entrou no elevador e ficou sem sinal. Eu não sei por que cargas d'água a Márcia entendeu que aquele bebê estava nascendo. Quando a Márcia conseguiu chegar na garagem e ligar pra gente, a Márcia gritava: eu vou matar a Laís se ela tivesse segurado essa paciente em casa. Eu vou matar ela. Lógico que a gente já é mal visto, ainda vai ver. Não, E ainda já segura, pra gente aquele assim, que o Eu povo falei, veio. não, calma, só tá não avaliando a segurei, só tá paciente. Tá Essa com 5 tribo, centímetros. essa tribo aí, É. Então eles ficam assim, já é mal vista. A gente evita, mas tem coisas que independem da gente. Mas, gente, parto é subjetivo, é uma caixinha de surpresa. É. Não dá pra saber. Tem gente que evolui muito rápido E mesmo. assim, eu acho uma ignorância, porque tudo bem, você tá lá, mas é porque essa visão de endeusamento do médico. Então, quando ele vem de um parto domiciliar, e não tem médico em parto domiciliar, então Sim. ele sempre se sente soberano à enfermeira. Então, ele acha o quê? Mas olha só, tá vendo? Foi lá e não deu certo. Como não dá certo, não foi uma coisa que ela fez de errado. Não dá certo não nossa. significa que você errou para não dar certo. Tá vendo? Né? Eu já A vivi visão deveria isso. ser diferente e Sim. falar assim, que bom que ela tem. Ótimo que ela chegou no hospital, Que ela porque chegou ela bem, precisou. que ela precisou, É isso. que é uma pessoa, um profissional correto. E é pra isso que a gente tem Porque isso tudo, isso, inclusive a com rede, o certeza. hospital. Não é pra isso, eu É pra procurei isso. auxílio a hora que eu precisei. E eu vou te Exatamente dizer, pra isso. É. E eu posso dizer, assim, como pessoa, como ser humano, que isso acaba, com certeza, inibindo muitos profissionais. Porque eu, Márcia, eu pensaria 2 vezes em fazer uma remoção. É que a gente não pode Porque se dá deixar medo, influenciar. né? É. Mas isso acaba prejudicando o serviço. Não é assim. Gente, mas todo mundo tem que trabalhar tem muita em prol nuance aí, né? da Muito paciente. triste, sim. Todo mundo está em prol. Nós não somos inimigos. Você não é inimiga do plantonista Não, que está ali. Não, e a Aliás, gente se eu quer ela fosse bem, plantonista, né? você ia querer chegar já com tudo já resolvido. Não deu certo, virou cesárea? Ok, eu vou fazer Só vai cesárea. fazer cesárea, Pronto, pronto. trabalhou por mim, rapidinho né? lá. Eu Não, não tem sei que por que convencer que- a paciente, não tem que Eu tô discutir, não tem ganhando, nada. tô ganhando fixo mesmo. Eu vou lá, faço a cesárea, então, que agora vai fazer cesárea, eu vou lá. Então, hoje chegou e continuou e nasceu, beleza, também nasceu, não ficou. Isso daí não tem por que ter esse preconceito, mas isso é Brasil, porque fora Eles daqui é retalham totalmente. muito. Então, Sim. existe o retalhamento, a retaliação, na verdade, Sim. existe isso. A gente tem que explicar muito isso para o paciente. Médico tem que se blindar mesmo, porque se enfermeira é mal vista, médico muito mais, porque a gente não tem proteção Não, porque o nenhuma do conselho CRM. não apoia, né? Ele não o Corém, apoia. ele E na boa. dá retaguarda. E de boa, eu acho assim, que a partir do momento que o médico tá ali, né? O Braulio outro dia falou uma coisa muito certa, né? Ele falou assim: se quiser que eu vá comer uma pizza, me chama que eu tô indo. É bem isso, né? Sim. Se você quiser que eu vá lá na tua casa na hora que você tá, eu estiver disponível, me chama que eu vou lá e como uma pizza com você, beleza. Gente, porque é o que o ele não médico vai pode fazer. Ele não vai fazer nada de né? diferente E eu do que a sempre parteira vai falo, fazer. eu conheço vários médicos da humanização, médicos que assim, mesmo perfil. E eu vou te falar, ninguém tem paciência igual a parteira para partejar. A gente gosta, eu gosto muito de partejar, a Laís sabe disso, né? Sim. Adoro partejar. Mas a parteira, ela está mais acostumada com aquilo lá, faz parte do trabalho dela. Então, a gente
não precisa daquilo. Na hora que precisa, é ambiente hospitalar. É a mesma coisa um bebê. Um bebê que está desconfortável, que ele não está precisando de um apoio maior, ele nunca pode ficar em casa. Nem com a pediatra. Nenhuma pediatra vai assumir isso. Ela vai. Mas eu falo isso para as pessoas quando elas falam, não, mas é aí, se der alguma coisa errada, eu falo, gente, só agora dei uma pincelada de como foi sofrido, ou sofrido, não sei se é a palavra, né? Mas assim, é uma conquista a gente chegar nesse lugar da profissão. Ninguém é doida de falar, não, deixa em casa. Não, vamos ficar. Tô nem aí, deixa amanhã eu venho ver. Vai dar tudo certo. Não é assim. E aí tem muita confusão e despreparo, assim, do entendimento de profissionais. Em centros urbanos, eu não tô falando de outros locais que não tem pessoas com qualificação, enfim, aí uma dificuldade de acesso, está falando desse estilo, né? De um parto domiciliar planejado com acesso. Porque ele não é um parto hospitalar que eu resolvi ter em casa. Não, é bem diferente. É um parto realmente parto planejado. É planejado, ele é estudado, avaliado, vinculado conversado. Ao longo da gestação. Não é uma consulta só com a enfermeira e fala, te vejo no parto. Não é nada disso. Ele é muito mais estudado, detalhado, tirado os riscos do que um parto que vai ser domiciliar. A gente vai tem até também na casa. alguns requisitos em relação à distância do hospital também, Sim, né? a gente coloca que tem que ser bem perto do hospital. Tem que ter um hospital de referência. E às vezes as pessoas falam assim, não, mas aí eu posso escolher aquele hospital que está lá longe. Você fala, não. Se for uma transferência por emergência, é o mais perto da sua casa. E a gente coloca até 20 minutos no máximo. No máximo. Óbvia. E aí, assim, não, mas a pessoa pode até, né? Eu vejo que tem algumas pessoas que locam um hotel perto do... Porque sim, a gente... Airbnb hoje em dia tem muitos próximos ao hospital, que aí vocês ficam no trabalho de parto ali. Ok. E São Paulo, falando em São Paulo, perto pode ser muito longe. Ainda mais se for em horário de pico, não dá. Salvo pensar quando você nisso. pega aquela transferência que assim... Já vi gente que relatou, olha, eu queria muito ser um parto domiciliar, chegou um momento que eu queria analgesia. Eu ia falar isso, mas e daí, então, é um momento tranquilo pra você falar, agora eu vou dar entrada no hospital, então, putz, eu posso ir pra aquele hospital que fica 40 minutos da minha casa. Não, a gente coloca isso. Se for uma transferência a pedido, especialmente porque quer uma analgesia, em casa não tem analgesia, não tem. Então, aí você pode escolher. Se tiver com tempo, a gente faz uma avaliação. A gente vai junto na transferência, passa o caso para o plantonista profissional. Se for um médico backup, a gente pode ficar junto e dar sequência no atendimento, a depender de como é esse acordo. Se for para o SUS, porque aí também tem muitas nuances, né, na assistência, a gente chega e passa o caso. Então, olha, tava assim, enfim, passa, né? E é quando eu bato na tecla que ter um backup faz muita diferença. Sim, sem dúvida. Porque depende daí, é uma roleta russa, como qualquer plantão. E além do que, eu acho que vira uma assistência contínua, né? Por quê? Porque você tava com aquela mulher em casa, ela vai pra transferência e vocês seguem aquele trabalho, né? E pra não estragar tudo que já foi feito, né? Porque quando você deixa assim, você chega... De repente, uma coisinha que sai daquilo estraga todo o trabalho que foi até ali, aquela né? sensação de frustração para quem tá pensando num parto domiciliar, que de repente a equipe te deixa lá no hospital. Tchau. E tchau, porque agora eu não posso mais entrar. E você fica desassistida emocionalmente, vamos dizer, né? Desamparada. E a equipe não tem culpa, porque é uma restrição hospitalar ali. E me conta uma coisa, Letícia, aí ganha em casa, dá problema para registrar esse bebê? Olha, hoje em dia eu acho que não mais em grandes centros, Márcia. Bem difícil. Eu, quando parei minha filha, tive muita dificuldade para registrar. Muita. Foi uma novela, assim, à parte. Levou mais de um mês. Mas hoje em dia não, porque a gente retira a DNV, que é a mesma que tem no hospital, que é a declaração de nascido vivo, entrega com os dados preenchidos. E aí eles conseguem fazer o registro normalmente. Mas, alguns cartórios pedem algumas outras coisas, tipo, traz testemunha. Mas geralmente é isso. Eu sugiro uma coisa, vou dar uma dica aqui. Você deve saber, mas eu vou dar uma dica. Porque a gente teve um parto que foi domiciliar por acaso, porque não deu tempo. Aquele parto que nasceu. Sinto muito, a mulher teve a primeira, né? A paciente teve a primeira dor. Em menos do que uma hora ela já estava ganhando. Eu juro que eu fui. Letícia, juro que eu fui pra casa e ganhou, gente. As histórias de obstetrícia. Esse eu me lembro, que eu tava conversando com a Márcia meia-noite e pouca, quase 1h da manhã pelo WhatsApp.
E dela falando, poxa, vai ter o parto da fulana, eu queria tanto que você estivesse com a gente, não sei o que. Ela veio aqui hoje no consultório, eu toquei, o colo tá impérvio, tá assim, não sei o que. E falou, tá grosso, tá duro, não sei o que. Beleza, vai demorar pra nascer. 7 horas da manhã a Márcia me escreve, o bebê nasceu em casa. Eu falei, oi? Não, e o detalhe, eu fui na casa, porque ficava exatamente... Eu demorei 10 minutos da hora que me ligaram. Eu estava dormindo, de camisola. Gente, eu preciso para acordar, tomar um banho. Eu juro, eu vou contar a verdade. Não lembro nem de ter escovado o dente. Não escovei os dentes, acho. Que eu só troquei a roupa, correndo, saí voando. E eu cheguei, tinha nascido, gente, em 10 minutos. Aliás, eu só ouvi os gritos. Mas a parteira já tinha ido, fez assistência porque ela chegou e estava nascendo, mas não foi não, juro que eu não foi uma coisa que eu planejei. Então eu vou dar uma dica, porque as coisas, e foi recente, então a gente tem uma coisinha assim. Pode pedir, sim, testemunha para a hora de registrar. E o juiz pode também pedir para poder validar. Pode pedir. Então, uma diquinha, gente. Quem tem parto domiciliar, manda fotografar. Você com o bebezinho no colo ali, ó, com a placenta ali, ó. Tudo é... Aí você chega e fala assim, juiz, eu pari, né? E ela foi, levou o bebê, tirou lá o peito, botou. Tô amamentando. Mas a fotinho vai resumi-lo, aí... O que eu acho é o seguinte, pode ter algum questionamento, mas você comprovando não tem mais aquela coisa. Não tem mais aquela dor de cabeça. Mas é sempre bom. Mas a gente sempre fala isso para as famílias, que assim, olha que bom que isso existe. Porque na hora você fala, mas aí eu tenho que levar a foto, não sei o quê. Que bom, porque isso é o que traz uma segurança de que as pessoas não podem pegar bebês alheios e falar, não, nasceu em casa, estou registrando. Porque isso poderia acontecer. Isso a gente pensando isso pelo lado do né? juiz, é uma coisa, aquele bebê pode ter sido da sua funcionária, que você roubou aquela criança. Você roubou a criança, matou a mãe, escondeu Quer dizer, ele não sabe. Ele não sabe. Não, infelizmente são notícias que a gente lê. Tem que ter, gente. Isso não é ruim, essa burocracia. Ali, mostrar um cartão de pré-natal, aí você já vai, fotografa, né? Eu acho que isso é suficiente, porque hoje a gente sabe que existe mais. Mas não está errado, né? Eu acho que a gente vive num país que não dá para... Acho que essa tá burocracia correto ter uma certa a alimentação, lógico, né? Tem que proteger. E é isso que vai. E quem cuida dessa mãe e desse bebê depois? Então, a gente dá seguimento no pós-parto e a gente vai na casa. Então, 24 horas depois a gente está lá. Depois do nascimento, no mínimo, a gente fica umas 4 horas. Pode ficar mais. Já aconteceu de eu ficar mais tempo, depende do horário que nasceu, depende de muita coisa. Aí, 24 horas depois do nascimento, uma das parteiras vai de novo, faz a avaliação do bebê, faz a avaliação da mulher. E aí, depois da segunda visita, geralmente é 48 horas depois. Mas isso tem uma oscilação, porque às vezes a gente estende um pouco mais esse prazo para ter a descida do leite. E aí vai para avaliar. A gente recomenda toda vez, isso já durante o pré-natal, que tenha um pediatra de referência. Então, como que é a sua rede? Quem é pediatra? A gente pode até recomendar. Até porque essa criança vai fazer puericultura com pediatra. Com pediatra, né? Depois, sim. Tá. Então, a gente passou dessa fase de cuidado, segue com pediatra. Segue com pediatra. Ou vai, enfim, exato. Se for na UBS fazer cuidado, o que você vai fazer é puericultura mesmo. Sim. Então, ela tem que ter um pediatra de referência. Sim, isso não é nosso. E aí, o que a gente orienta que tem algum pediatra mais que entenda essa questão do parto e que de repente até tope uma visita domiciliar que não é relacionada ao parto, já passou, mas vai lá e faz uma avaliação do bebê. Por que a gente faz isso? A gente orienta, né? É uma sugestão, não é uma regra, é uma sugestão. Porque assim a gente tem esse aval também do pediatra que também viu o bebê, olha, tá tudo bem, só pra gente cercar de segurança. E a gente emite um relatório contando, não é um partograma, porque é um relatório mesmo, assumimos o caso, tal hora, como que foi essa evolução do parto, que horas que rompeu a bolsa, como nasceu esse bebê, o ápice, a posição, a gente descreve para essa família poder levar para os profissionais seguintes, né? Então, leva para o pediatra, enfim, para saberem, a gente assina, a gente carimba, vocês tudo têm muito dúvida, alinhado com muita responsabilidade, né? Agora, a pergunta que não quer calar, quem limpa a bagunça toda?
A gente limpa também, a gente não faz a faxina. Ó, é assim. Não, você não vai deixar a casa dela suja. Não parece que nasceu uma criança lá depois, vai gente. deixar a casa da pessoa suja? Eu tenho, nem dá pra mostrar, ainda vou postar uns vídeos. Assim, a gente tem que ter um canal pra mostrar essas coisas. Suja, lençol. Não, mas agora vai ter, gente. Como assim? Chão. Vai ser num canal, assim, que dá pra postar vídeo? Sim, então eu tenho no YouTube. Sim. Ótimo, porque eu tenho um vídeo num parto domiciliar que eu tava passando, depois de acabou tudo, eu tava ainda paramentada passando pano mesmo, limpando. Mas é óbvio. E aí filmaram e falaram assim, olha lá, isso a Globo não mostra, a gente limpa. Eu quis saber se elas limpavam a casa, porque já pensou, faz a bagunça, deixa o Exatamente. marido, pra mãe, Não, a gente pra não deixa pra puérpera. puérpera, não. Não, e outra, não. pode receber visita. Agora em tempo de pandemia isso estava mais restrito, mas a pessoa pode receber a mãe, enfim, quem ela quiser. É por isso que acabam A ficando casa 4 tem horas que- também, porque a gente tem que limpar a bagunça, E a gente entendeu? come depois na casa da pessoa. Isso é uma das Só. coisas que a gente pede, Não além do fala isso pra material. Laís, que ela vai querer doar todas. me pra leva você pro de parto graça. domiciliar. Então a gente pede, Laís, a gente coloca. Eu lembro que quando eu pari, vinha na minha listinha que uma delas queria Coca Zero ou era Coca normal? Acho que era Coca Zero e a outra café. E hoje em dia eu faço a mesma Mentira, coisa. você pede o que você vai comer? Eu peço. Nossa, ela é cara de pau que nem você. Eu sou. Ela é pior do que eu. Mas, gente, eu peço ovo, banana. É que você é facinha, aceita qualquer coisa. Qualquer Mas coisa ovo, que me banana e oferece. café. Mas café a gente toma mesmo É nos verdade, hospitalares, é não é, verdade. Laís? Café, assim, a gente pede Aí eu ia encarecidamente querer pras pizza famílias. e café, pode? Pode, a gente Ai, que pede. delícia, pizza e café, gente. Eu acho uma delícia isso, Ai, eu porque aí a adoro. gente come. Mas eu não sabia, dá um você tá tempo. brincando? Ou existe isso mesmo, de pedir o que vai comer? Assim, óbvio, a gente não pede, tipo, eu quero comer um. Não, sei mas lá. assim, você... Mas a gente pede. Sim, Você é comum coloca que elas isso perguntem. que tem que... Não, porque eu fico pensando, sabe o que eu tô perguntando? Aham. Porque assim, você pode ir num parto, né? Eu sei que acontece partos que vocês ficam, até porque você Sim, tem essa... bastante Fica tempo. 24 horas. Sim. Se você não pontuar que a pessoa precisa te alimentar, pode ser que a estrutura da casa seja diferente. Por exemplo, a mãe da paciente, a avó, né, da criança, traga a comida durante o trabalho de Sim. parto para a filha e para o marido. Uhum. Como elas vão fazer para se alimentar? Não, a Elas gente pede, precisam isso se tá nas alimentar. orientações do Tem que parto. ter, Aham. porque Sim. diferente de um hospital, onde o hospital está te oferecendo, às vezes não muito bem, mas está oferecendo. Não, gente, ainda mais se for de madrugada, dependendo de onde a gente não pede, a gente deixa pra pessoa, ó, faz uma Não, compra, porque isso você é não vai importante pra sair, vocês. A não gente vai não sair sai. para poder. E a gente, e por isso que eu perguntei, que foi uma curiosidade Não, a gente mesmo. pede, mas sem brincadeira, a gente sempre fala café, ovo e banana é o que a gente precisa no mínimo. Entendi. Então tem que ter. Porque ovo a gente se vira super, faz omelete, um ovo mexido, é a farra, a gente... nós somos em 4, né, no coletivo, 4 obstetrizes, e uma delas, que é a Ana Garbulho, a Ana é a conhecida, é até uma brincadeira nossa nos stories, que a gente posta ovo e fala assim, Que ela adivinha o que adora tá ovo. acontecendo, porque todo parto ela faz ovo. Todo parto a Ana faz ovo. Então a gente posta o E um ovo... pãozinho também quebra o galho, né? Então, aí a gente pode ir ampliando isso, pãozinho né? com Mas- ovo. Pãozinho com ali, ó. ovo e ó. Mas, ó, aí assim, na eu falei, a gente tá madrugada, falando de olha. parto domiciliar, que pode levar bastante tempo, a gente tem que comer sim. Mas o parto hospitalar, que é aquele que a gente vai contar no outro podcast, a gente ficou tomando café de madrugada. É verdade. Porque foi uma madrugada que a gente precisava ficar acordada. Então, né, vamos lá, Não café. tinha opção, muito café, muito Mas eu café. acho que a gente tem que falar para os Mas partos tem. hospitalários. Não, eu Pra não sabia sempre. mesmo, eu não estou brincando, gente, eu não sabia. Não foi combinado, eu não sabia mesmo. A gente tem que falar também, porque muitas Pensa na vezes você equipe. fica, que a maioria já aham. orienta, mas pode ser que a rotina da casa não seja assim, né? Exatamente. Não, eu já vi casa que as pessoas não tomam café, então a gente pede. Por favor, pode ser café coado, gente. Pode ser qualquer café, mas deixa o café na casa. Faz toda a diferença pra quem tá Exato. acordada de É verdade. madrugada. Não, e tem É muita verdade. gente que pode ter esse esquema que eu falei, né? A mãe mora que perto e ela leva. traz ali e não tá lembrando disso. Que Sim, tem uma sim. equipe que precisa se alimentar ali, né? Sim. Ótimo, foi bom. Gente, nós vamos acabar. Que pena, Foi foi muito tão gostoso. bom. É sempre É ótimo, bom trazer a gente. Letícia demais, Vamos marcar já gente. essa história Não, de a gente parto. esse vai ser muito divertido. Eu quero muito contar. Tem umas histórias que eu já fiquei aqui pensando, eu quero muito Gente, contar. é automático a gente resgatar as histórias, né? Acho que vai Não, ser muito gente, legal, olha, porque a gente resgata, É resgata, só assim resgata. para as pessoas entenderem o que é essa loucura Sim, nossa pelo da parto. vida do parto, de quem trabalha com isso. Eu não vou contar agora, porque eu vou deixar pro episódio, mas você comentou de como você se ressignificou, né, no processo Aham. de atendimento daquela mulher.
E eu vivi um processo, não foi de ressignificar para mim, mas foi uma mulher que eu tive o prazer, o privilégio de acompanhar os 2 primeiros partos dela como doula e o terceiro como obstetriz. Entendi. E eu recebi o bebê. Ai, E foi assim, pra mim, Ai, que foram legal. 3 partos da mesma mulher, com olhares diferentes, né? É muito legal, e uma foi muito participação muito legal. efetiva, que coisa linda, muito lindo mesmo. Letícia, muito obrigada, meu amor. Muito Foi obrigada. ótimo, Adorei. obrigada. Por hoje, a Mas gente da encerra próxima por aí. vez, Te da próxima avisa. vez eu vou vir maquiada. Não avisa É não. verdade, eu vou vir, Não eu não vou avisa vir com a não, que ela camiseta vai da minha derrubar a filha. gente. Daí na próxima vez eu vou falar pro Júnior, não liga as câmeras. Júnior, a gente vai Aí falar eu que vou deu Ela vai falar assim, não, é só áudio, eu não te avisei. Eu vou falar, pô, Eu te avisei que agora não tem mais vídeo. Ela escurece, é assim, escurece a luz dela, só coloca pra gente. Já tá muito bonita, joga pra gente, porque você viu que ela tá no claro, bonita e iluminada, né? Eu Olha vi. nós aqui na escuridão. Não, você viu que o Júnior desfavoreceu a gente, né? É. Claramente. Eu agradeço, porque eu estava desfavorecida na parte de Ah, organização sim. pessoal e vocês Sim, não. olha a luz Tá, ali. tá Hoje eu bom. não tô nem com luz roxa, nem rosa, nem Uma nada. aqui, ó, tá Pode aqui. deixar, viu, gente? Até a próxima. Beijo pra todo Tchau, mundo. gente. Beijo. Até mais. Tchau. Calcinha, terapia, calcinha, terapia.